Beleza, galera? Bem-vindos a mais um ConnectCast. Se você chegou até aqui, não deixe de dar um like. Para mim, o seu like é muitíssimo importante. Eu já agradeço a você que está assistindo esse conteúdo e apertou o botãozinho ali, independente de estar vendo numa televisão ou num celular. Comente para que nosso vídeo seja distribuído na plataforma e compartilhe com quem você sabe que curte esse tipo de conteúdo. No link da descrição desse vídeo tem também o link da loja Connect, caso você queira ir lá e ver as peças que estão lá. Coleção de inverno absurdamente irada. Então é só correr lá e clicar para que você ache uma blusa que combine contigo. Tem mini, tem adulto, tem feminina, tem de tudo. E tenho certeza que uma delas vai combinar com você. Hoje eu estou aqui com a bicampeã mundial, casca grossa, Ana Rodrigues. Minha conterrânea, nasceu em Niterói, apesar de não ter vivido lá. Bem-vinda, Ana. Obrigado por ter vindo, tá? Obrigado você, o prazer é sempre meu, né? Nunca vou negar a voz. Muito bom, cara. Você estava para ir embora sábado, né? E aí... Troquei tudo para... Sempre pra bom, né? Bater um papo. Isso aí. Ana, me fala uma coisa. Você estava dizendo aqui que começou o jiu-jitsu com 13 anos de idade. E, poxa, pelo pouco que eu conheço da sua história, você vem de uma origem muito humilde e hoje está conseguindo conquistar tudo que uma pessoa da sua idade busca conquistar através do jiu-jitsu. Você imaginou que seria assim? Me fala um pouco sobre isso. Então, eu sempre fui muito confiante na questão de conquistar as coisas, né? Mas realmente as coisas aconteceram muito rápido na minha vida e até mais rápido do que eu pensava. Mas eu já tinha certeza que sim, eu conquistaria, porque eu acho que se você tem 2 braços, 2 pernas, o mínimo de consciência assim, possível, você pode conquistar qualquer coisa que você quiser, com esforço, né? E eu sempre tive tudo isso. Então, eu tinha certeza que eu conquistaria. Mas aconteceu muito rápido. Eu acho que hoje em dia eu tenho muitas coisas que pessoas da minha idade não têm, né? Até vivência, né? De um modo geral. Porque, beleza, agora eu tenho dinheiro, mas eu adquiri muitas coisas com esse tempo todo na luta, mas que o dinheiro não pode comprar, entendeu? Viagens, mais importante que o dinheiro. Viagem, experiência. Esse ano mesmo, eu viajei 1 mês e meio pela Europa sozinha, assim. Sozinha? Eu amo ficar sozinha, eu sou muito solitária. É mesmo? Muito. Curte ficar sozinha? Curto. Eu gosto de conversar, de resenhar com as pessoas, mas eu gosto de ficar na minha, de ter um tempo, assim. Isso é maravilhoso, né? É muito gostoso. E esse tempo na Europa sozinha, viajando, foi importantíssimo para mim perceber que eu estava realmente feliz com tudo que eu sou, com tudo que eu construí. Porque às vezes a gente fica procurando problema onde não tem, né? Eu preciso mudar isso, eu preciso mudar aquilo. E é sempre bom estar melhorando, mas também você tem que parar e pensar se você já é como você gostaria de ser. Ser grato. E ser grato, né? E hoje, realmente, eu sou tudo aquilo que eu gostaria de ser, que eu imaginava quando eu tinha meus 13 anos, né? Ali, quando eu comecei a minha jornada. Então, eu conquistei tudo, assim. Quando você tá de cabeça cheia, você não deve curtir desabafar. Você deve curtir ficar na sua, no silêncio. Eu fico na minha. Eu não falo com ninguém. Tipo, o máximo que eu falo com a minha mãe, mas porque eu não escondo nada da minha mãe. A gente tem uma relação muito íntima, né? Eu conto ali um pouco, mas eu não preciso contar pra me sentir melhor. Eu conto porque eu gosto dessa nossa aproximação. Mas ficar na minha e pensar, viajar sozinha é a minha coisa favorita, assim. Já foi pra quais países sozinha? Eu sempre viajei sozinha. Até quando eu viajo com o meu time pra competição, eu fico sozinha. Porque eu não consigo ficar numa casa com muitas pessoas. Eu sou extremamente organizada, eu não gosto de barulho. Eu sou uma velha de 100 anos, assim. Então, eu sou o problema, então eu preciso ficar longe na minha. Eu acabo viajando, né? Às vezes viajo com alguém, mas eu acabo ficando mais na minha. E essa viagem na Europa foi uma viagem de férias, nem foi uma viagem pra lutar. Então, eu fiz 6 países em 1 mês ali. Tudo sozinha, viajando sozinha, fazendo passeio sozinha. Fui pra Santorini, fui pra Londres. Aí encontrei um amigo ou outro lá em Londres, assim, muito rápido também. Dei um seminário, mas sempre sozinha, fazendo uns passeios sozinha. Bacana. Eu adoro. E quando eu tô num lugar, tipo Santorini, que era um lugar que eu não conhecia ninguém, todos os dias eu conhecia alguém diferente. Eu saía de casa e eu conhecia alguém diferente. E era muito engraçado, porque essa pessoa nunca me viu. A gente vai se ver naquele momento, a gente não vai se ver mais. E aí você tem o prazer de contar sobre você, escutar o que essa pessoa tem para falar sobre ela e troca ali uma experiência e acabou. É muito legal. Muito legal. É muito legal. É o efêmero do efêmero. Papum.
Exato, sumiu e beleza, tudo bem. E tá tudo certo, e é muito legal. E no outro dia eu sabia que eu ia conhecer outra pessoa e que a gente ia trocar a mesma ideia, que eu ia contar da minha história, tudo de novo. Então me conta da sua história, apesar de saber que um dia você vai me ver de novo. A gente vai se ver de novo, isso aqui vai ficar bem gravado, né? Isso aí. Basicamente eu sou uma menina que veio de uma família muito humilde, né? A família da minha mãe morava no Morro do Lins, antes de eu nascer. Depois eles foram para São Gonçalo. Meu pai, ele é nordestino, veio de uma cidade com 1.000 habitantes lá no Ceará, se chama Ipueiras. Foi um bairro. Um bairro. E aí, conheceu a minha mãe aqui. Minha mãe tinha 13 anos, ele tinha 23, né? Um safado. E aí, logo começaram a namorar. Minha mãe me teve com 15 anos, né? Eu nasci em Niterói. Aí, eles acharam que era melhor eu ir pro Ceará, passar os primeiros anos de vida para ter uma criação mais ali no meio da terra, no mato. E aí fiquei lá até meus 3 anos, 4 anos. Voltei pro Rio de Janeiro, fiquei em São Gonçalo, até que eu fui morar na favela onde eu vivi boa parte da minha vida, que se chama Rio das Pedras. Sim, Jacarepaguá ali, né? Jacarepaguá. E aí, com 8 anos, eu decidi que eu queria ser atleta profissional. Na minha cabeça, assim, eu queria ser, porque meus pais reclamavam muito do emprego deles. E eu falei para os meus pais que eu não queria ser assim. Eu queria trabalhar com algo que eu gostasse. Mas eu não entendia que eu tinha 8 anos, eu entendia que eles tinham que fazer coisas que eles não gostavam, porque eles tinham que sustentar a família. E aí eu assistia muito um programa de esporte na Globo. E aí os atletas eram super heróis pra mim. E eu cismei que eu queria ser atleta. Aí comecei a praticar diversos esportes. Eu joguei até vôlei pelo Vasco. Eu sempre fui muito atlética. E aí com 13 anos eu conheci o jiu-jitsu e foi amor à primeira vista. Eu lembro do cheiro do tatame, de tudo, assim, da primeira sensação que eu tive. Tipo o amor mesmo, sabe? Que legal. Um negócio, assim, eu não sei nem explicar. A roupa, eu me apaixonei, que eu sempre fui apaixonada por moda também. E a roupa, eu me apaixonei. E eu, nossa, e era muito competitivo. Eu já era uma pessoa muito competitiva, na escola, em tudo. Eu falei, nossa, quero fazer isso. Aí, na minha primeira aula, meu professor falou pra minha mãe que eu tinha futuro e que não era pra me tirar do jiu-jitsu. Mas a minha família era muito pobre. O meu pai queria que eu fizesse faculdade, mas a escola onde eu estudava não me dava nenhuma vontade de fazer faculdade. Tipo, eu ia pra escola, o pessoal tava usando droga. Caramba. E era algo que fazia muito parte da minha realidade. Eu também já usei quando eu era criança. Fumou maconha? Isso aí era o de menos. Sério? Na época, era o de menos. E eu tive experiências, assim, horríveis, né? Que na época era normal pra mim. Sim. Que hoje em dia eu vejo que são horríveis. Sim. E o jiu-jitsu, ele salvou a minha vida, assim, de um modo geral. Me ensinou a ter disciplina. Eu era muito mal educada. Eu sou uma pessoa muito sincera já, né? E a sinceridade, ela é encarada muitas vezes como falta de educação ou arrogância. Já é um impasse aí, né? Mas eu era muito rebelde, assim, até com a minha família. Deixa eu te fazer uma pergunta, então. Onde você acha que está o limiar entre a sinceridade e a falta de educação que você falou? Então, acho que é muito na falta de verdade. Tem gente que acha que está sendo sincero, mas ela está sendo ignorante. Eu não posso chegar aqui e julgar você sem saber da tua vida. Sim. Só baseado na sinceridade, na verdade que eu crio na minha cabeça. Perfeito. Então, assim, eu não sou uma pessoa que julga as pessoas. Eu falo do que eu sei e do que eu acho baseado nas minhas experiências. Não do que ouviu falar, né? Não do que ouviu falar. Às vezes alguém, por exemplo, fala mal de uma pessoa pra mim, eu falo, cara, essa pessoa nunca me fez isso. Nunca fez nada de errado comigo, continuo gostando, não sei disso daí. Todo mundo erra, todo mundo já errou na vida, já fez alguma cagada. Mas se um dia ela errar comigo, eu vou ter propriedade pra falar e dar minha opinião sincera sobre aquilo. Mas eu nunca vou julgar alguém sem conhecê-la, ou porque eu criei uma verdade na minha cabeça. E as pessoas fazem muito isso comigo na internet. Elas me julgam sem me conhecer, né? Porque me vê num campeonato, e no campeonato eu sempre tô com a cara fechada, lutando. Até porque eu não tô lá pra ficar brincando. Exato. Quem fala que vai pra se divertir, desculpa, eu até admiro, porque pra mim é mentira. Eu não tô me divertindo em nenhum momento. É meu trabalho e é sempre muito difícil pra mim. Por mais que pareça fácil, é muito difícil pra mim. E eu tô sempre com a cara fechada. Eu sou uma pessoa muito exigente comigo mesma. Então, às vezes, acaba a luta e eu tô, tipo, meio chateada comigo. Porque o ganhar pra mim é uma obrigação de tão exigente que eu sempre fui comigo. Mas perder também é uma coisa normal. Então, ganhando ou perdendo, a minha reação na hora é sempre pensar no que eu posso fazer melhor. E aí eu sou muito expressiva, eu sou muito verdadeira. Então eu sempre fui muito julgada por não comemorar as minhas vitórias. E muitas pessoas me julgavam por isso, ou falavam que eu estava esnobando o meu adversário, né?
E nunca pararam pra perguntar o porquê que eu tava fazendo aquela cara ou porquê que eu me sentia assim. Então, as pessoas, elas julgam sem saber, não conhecem. E isso é ignorância, entendeu? Perfeito. E muitas delas, elas fazem assim, elas começam com um salmo falando de Deus, e terminam com ridícula. Tipo, é uma hipocrisia. Concordo. Ou então, fala que eu sou mal educada e acaba me xingando. Tipo assim... Isso aconteceu recentemente com um post que eu coloquei na internet, onde eu falava sobre se promover, né? Que a gente até falou aqui no início. As pessoas não falam muito, não se promovem muito, né? E parece que se promover é uma falta de educação. Parece que é arrogância. Falar do outro é uma falta de educação, uma arrogância absurda na mente das pessoas. Sendo que, tipo assim, pra mim, falar que eu vou vencer não é uma falta de educação, não é uma arrogância. Ainda mais tu vencer. Mas não pode falar, você não pode falar. Você tem que ser humildezinho. Você tem que ser falso humilde. Ai, você é uma luta dura. Entendeu? Você precisa ser isso para que as pessoas te aceitem. Aí as pessoas vão falar, não, mas você não pode desrespeitar o outro. Falar que vai vencer não é desrespeitar o outro. Eu nunca falei que ninguém era isso ou era aquilo. Eu sempre falo de mim. Eu sempre, o tempo inteiro, tô falando de mim. Porque o mais importante para mim sou eu. Sim. Tô nem aí pro outro. Sim. Quem tem que ligar para ele é ele mesmo, entendeu? Perfeito. Então, essa... é a minha opinião principalmente sobre a falta de educação, né? A arrogância, a sinceridade ali, né? Que tem um precipício muito grande entre tudo isso, né? Mas Sim. que eu acho que é a ignorância das pessoas que não sabem identificar. Hoje as pessoas não estão preocupadas em identificar. Na verdade, as pessoas estão preocupadas em rotular. Ele está ouvindo uma parte de uma conversa, uma parte... E ele já tomou partido de quem está certo, quem está errado e o que deveria ter sido feito. E é como se ele fosse Deus. Porque as pessoas hoje em dia na internet, elas julgam as outras como se elas fossem Deus. Como se elas pudessem fazer... Não, tem pessoa que julga, mas trai a mulher em casa, bate na mulher. Faz tudo errado. Tipo assim, quem é você? Exatamente. Entendeu? Isso acontece muito na internet. Que eu gosto muito da internet, né? Eu trabalho com a internet, mas ao mesmo tempo me dá um... Pô, mas é assustador. Eu tava falando isso com o Felipe. É assustador. Hoje. É assustador. Às vezes eu prefiro... Eu gosto de responder uns comentários, porque eu gosto de interagir. Porque eu não ligo... Na verdade, eu não ligo pra opinião de ninguém. Não liga mesmo, de fato? Não ligo. Eu não consigo ligar. Às vezes, sabe o que me estressa? A ignorância me estressa. Mas não o que você tá falando sobre mim ou o que você acha de mim. A tua ignorância me estressa. Porque assim, cara, você tá me julgando, mas você tá sendo super ignorante. Isso me estressa. Mas o que você pensa sobre mim não impacta nada na minha vida. Entendi. Entendeu? Agora, se minha mãe falar que eu sou isso, que eu sou aquilo, aí eu vou sentir. Entendeu? Quem mais tá próximo da gente é quem mais tem poder. Exato. Por que eu vou ligar pra uma pessoa que ela nunca falou comigo, ela nunca conversou comigo, ela não sabe quase... Ela sabe o que ela vê ali, os 10% na internet. Ela vê aquilo e ela me julga. Por que eu vou ligar para a opinião dessa pessoa? Eu acho que a maioria das pessoas ligam porque eu sei que a maioria das pessoas elas querem ser queridas. E não é o meu caso. Eu vejo muita gente comentando. Desse jeito você nunca vai ser amada e tal. Eu não quero. Por favor, não me ame. Entendeu? Entendi. Porque se você for me amar, se você for gostar de mim, eu quero que você goste de mim do jeito que eu sou. Assim como eu gosto das pessoas do jeito que elas são. Eu tenho amigos que eu não concordo com coisas que eles fazem. Eu falo pra eles, eu não concordo com isso, mas eu gosto de você do mesmo jeito. E tá tudo certo. Se isso é bom pra você, tá tudo bem. Porra, isso é tudo. Porque sabe onde eu acho que começam os impasses? Quando eu quero te convencer. É muito difícil. Como que eu vou te convencer? Mas nem tem que tentar. A gente pode ouvir a opinião um do outro. É isso. E cada um vai embora com a sua. Exato, cada um vai embora com a sua. Às vezes, eu já mudei minha opinião sobre algumas coisas, mas não mudei total. É tipo assim, eu peguei alguma coisa que você tem e agreguei ali pro que eu já pensava. Mas, tipo assim, o teu pensamento não pode influenciar na nossa amizade, o teu jeito de viver não influencia na nossa amizade. Cada um tem seu jeito e eu gosto de você por causa disso, você gosta de mim por causa disso e tá tudo certo. Mas não... Todo mundo, quando comenta lá, querem que você seja de um jeito. E assim, o que nos torna tão legal é a diferença que a gente tem entre os outros. Mas a internet hoje tá muito difícil Tá fazer muito isso. difícil. Você vê as pessoas conversando sobre política e religião, é guerra. É guerra. Porque se você pensa diferente, fudeu. Vai ter briga. Vai ter briga. Eu nem gosto de misturar religião com esporte, na verdade. Melhor eu acho que tem que ser... duas coisas totalmente diferentes, não pode. Eu vejo muito alguns atletas, né, fazendo muitas coisas de religião. Eu acho um pouco complicado. Eu prefiro não me meter nesse caso. Eu acho que cada um tem que ser sua crença. A crença é dentro de casa, é com as pessoas que você gosta, é na sua igreja, onde você vai para ter seu momento.
E o esporte é o esporte, entendeu? Sim. Você leva o esporte muito a sério, né? Pelo que eu tô vendo. levo o esporte muito a sério. Qualquer esporte eu levo muito a sério. Mas mais que o esporte em geral são os atletas. Os atletas em si, igual o time. Eu gosto muito de ver o jogo do Flamengo, né? Não é que eu sou flamenguista doente. Não, é que eu gosto dos atletas, entendeu? Eu gosto de entender sobre os atletas. Em todos os esportes, no tênis, no skate. O tênis, se eu não fosse lutadora de jiu-jitsu, eu queria ser jogadora de tênis. Eu só não tenho altura. Mas eu gostaria muito. Você tá acompanhando a Bia Haddad? Não tô acompanhando... Esses últimos tempos eu não tô acompanhando nada de esporte, porque eu me machuquei. Sim. Aí fiquei meio magoada assim, aí acabo ficando um pouco mais na minha. Sim. Mas, nossa, tênis eu acho incrível. Já li o livro do Agassi. O Agassi era um rebelde que nem eu, assim. E aí eu me identifico bastante. E é um esporte muito solitário, né? Muito. Tirando o boxe, eu acho que é o segundo esporte mais solitário do mundo. Por que tirando o boxe? Boxe é o esporte mais solitário que tem. Por quê? É só você e você na sua cabeça, ali o tempo todo. Mas qual a diferença disso pro jiu-jitsu? O jiu-jitsu... meio que você precisa muito de outras pessoas pra treinar. No boxe, não? Muito pouco, né? Por quê? Se você quiser, você pode treinar sem muitos sparrings. Só você e seu treinador. Pode. Não sei se você vai obter êxito, mas pode. Na verdade, os atletas de MMA que eu recebo aqui, a maioria deles estão fazendo só 2 sparrings por semana. Jiu-jitsu isso é impossível, né? Jiu-jitsu, eu sou contra o sparring todo dia. Porém, mesmo no jiu-jitsu? Eu sou contra o sparring todo dia. Por quê? Eu acho que não precisa. Eu acho que, assim, eu vejo muito atleta duro, porém, quando você pede pra ele mostrar uma técnica ou alguma coisa, ele não sabe. Verdade. Ele é duro de porrada, ele é brabo, mas ele não é bom de jiu-jitsu. Eu até falei isso hoje com a Kira. Muito atleta é isso, entendeu? E o que deixa brabo é o sparring. Mas e cadê a técnica? Cadê tudo? Então, acho que tem que ter muito estudo, muito específico. Até porque o faixa preta bom pra mim é aquele faixa preta que sabe se defender bem. Se alguém pega minhas costas na competição, eu tô tranquila que eu vou conseguir me defender. Não vou ficar desesperada, entendeu? O pior já aconteceu, já pegou minhas costas. Beleza, eu vou sair, entendeu? Sim. Então, faixa preta bom pra mim é o que sabe se defender. E a maioria que fica brabo, é só brabo quando tá... E hoje tem mais brabo ou mais técnico? Tem mais brabo hoje em dia. É mesmo? Tem muito. Eu, por exemplo, como sou uma pessoa muito crítica, eu me acho muito técnica, mas eu acho que ainda preciso melhorar muito. Com o tempo, eu acabei ficando muito braba também. Entendi. Entendeu? Pelas circunstâncias dos treinos, das coisas, eu acabei ficando muito braba. E aí, eu preciso voltar ao que eu era. Eu era mais técnica, entendeu? Então, preciso... Agora que eu tô um tempo parada, eu tô montando aí o meu novo schedule, eu preciso voltar a ser mais técnica, estudar mais, fazer mais específico, um sparring ali 2, 3 vezes na semana no máximo. Você acha que o judô ainda está muito à frente do jiu-jitsu no que diz respeito a isso, a estudo, a especificidade de treinamento, a separação de treinamento, periodização ou não? Eu acho que tá, porém, o projeto onde eu treino, o meu time, eu acho que a gente está muito à frente dos outros times no jiu-jitsu também. Qual time? O Dream Art. Tá. Ele está muito à frente. Por exemplo, hoje em dia, se você fala com alguns atletas do jiu-jitsu, ou eles fazem crossfit, sim, ou eles fazem musculação. Não é preparação física voltada pro... mas eu acho que lá em cima, no topo, não, né? Não, tem muito ainda. Top 10, assim? Tem muito. Quantos atletas tem empresário? Na verdade, o único empresário que eu conheço é o Vitor Dória. Vitor Dória. Então, assim, o Vitor chegou mudando isso. E tem atleta com uma ignorância absurda que acha que dar 20% para o empresário é muito. E aí não quer ter empresário. Sim. Mas também não vai ter carreira bem selecionada, entendeu? Sim. Então, assim, você tem que ter um empresário, você tem que ter um preparador físico adequado. Que então, entenda de jiu-jitsu, então, né? tipo assim, exato. Tipo assim, eu não faço musculação, eu não faço crossfit. Eu faço uma preparação física voltada pro jiu-jitsu. Se eu quisesse ter o corpinho mais bonitinho, eu faria musculação. Eu ficaria com o corpinho mais definido, mais bonitinho. Não, mas eu fico quadrada, porque eu faço uma preparação que é totalmente voltada pro jiu-jitsu. Você é forte, mas é forte genética ou porque você treina muito a preparação física? Eu sempre treinei muito. Eu sempre treinei muito. Mas eu sempre, desde criança, eu já fui mais troncudinha, assim, baixinha, mais troncudinha. Sim. Sendo que, se eu quisesse ter um corpo mais bonito, um corpo mais fininho, mais definido, eu faria musculação, faria essas outras coisas. Mas não, o treino que eu faço, eu fico quadrada. Hipertrofia tudo. Cintura, escapular, eu fico quadrada, cintura... porque eu faço que é voltado pro jiu-jitsu. Eu até brinco com ele às vezes. Pô, passa um treininho aí, abdômen, vamos afinar a cintura, vamos trabalhar mais a bunda, sabe? Eu falo pra ele, mas você quer ficar boa pro jiu-jitsu ou você quer ficar estética? Aí eu,
Tá bom, vamos. Não, tem dia que eu não aguento mais fazer a mesma coisa. Todo dia, quase a mesma coisa. Supino, agachamento, terra, remada. Imagina, eu mulher lá fazendo supino com 70 quilos e tô tentando aumentar. Porra, você pega 70 quilos? 70 quilos. Seu peso corporal deve ser. Eu peso 60 agora, né? Porra! Mas eu, ano passado, eu lutava de 53. Aí eu subi de categoria pra lutar de 58. Mas aí tô tentando melhorar minha composição corporal. Pra Entendi. ficar melhor nesse peso, né? Então, tipo assim, é muito amador. Tipo, não tem psicólogo. Porra. Os atletas não têm psicólogo. Eu, por exemplo, demorei muito pra ter. Porque eu sempre fui muito boa de cabeça. Mas eu demorei pra entender que mesmo sendo boa, você precisa. Mas você é boa de cabeça segundo quem? Segundo você, né? Ah, eu sou muito boa, não tem como. Qualquer um que olha vê. Eu sou muito boa. Entendi. Te falar, eu já ganhei de meninas que eram melhores do que eu, porque mentalmente eu era muito melhor. Você já lutou com a Mackenzie Dern, por exemplo, né? Não, a Mackenzie, ela se aposentou antes de eu ser faixa preta. Ah, vocês nunca lutaram? Não, nunca lutamos. O DJ Stars quis casar uma luta nossa, eu aceitei, mas eu acho que tem que ver a disponibilidade da Mackenzie. É do UFC, né? Porque ela tá em outra pegada, né? Tá em outro compromisso. Mas eu aceitei a luta. Aí depende do... Já enfrentou a Bia Mesquita, por exemplo? A Bia também A Bia treinou comigo um tempo antes dela se aposentar e logo em seguida ela se aposentou. Ela ficou treinando lá com a gente. Aí ganhou o último mundial dela e se aposentou. Mas categorias totalmente diferentes. Sim, ela é grande. Bem grande. Sim. E aí, não tem nutricionista. Eu não tenho só nutricionista, eu tive que aprender sobre nutrição. Entendeu? E assim, não dá pra você comer só o que tá escrito lá, que a nutricionista te passa. Você tem que entender o porquê de tudo. Perfeito. Então, eu tive que aprender sobre preparação física, sobre nutrição, abrir a cabeça para um psicólogo, entender principalmente que crossfit, musculação não era pra mim. E agora tô nessa fase já há um tempo que eu entendo que o sparring não precisa ser todo dia. E que eu preciso voltar a estudar mais. Eu era uma pessoa muito estudiosa e eu parei. Porque o caminhar das coisas mudaram. A gente mudou de coach, aí o coach gostava de mais sparring. Aí a gente foi aceitando. Quando eu fui ver, eu já tava mais braba do que realmente técnica. Então, agora eu já tô me recompondo, né? Voltando pra essa fase. Mike Musumeci é um que, pelo que consta, não faz mais sparring, né? Ele faz muito Só pouco. drill. Eu fiz 2 finais de mundial com a irmã dele. É mesmo? Foi. E aí? Ela bem técnica também, como ele, assim, igualzinho. E eles treinam inteligentíssimos. Ela, inclusive, fazia faculdade e treinava jiu-jitsu. Coisa que a maioria dos atletas não fazem, né? Sim, verdade. Me fala uma coisa, pelo que você está falando, você deve ser uma simpatizante de tudo que o Meregali fala, por exemplo. Porque eu adoro o Meregali, aqui... a gente é muito brother. Parece. Pô, a versão feminina, porque... Por exemplo, ó, ele não falou que existe mais brabo do que técnico, mas ele falou assim, ó, cara, o nível tá muito baixo, eu já vi lutador colar peito nas costas e não pegar. Aquilo ali me marcou quando ele falou, eu falei, cara, o cara deve estar falando não pra querer tirar onda, ele deve estar falando porque ele acredita. Costas é caixão. Né? Costas é caixão. E assim, quando... Eu já perdi em várias posições, óbvio. Quando eu perco, eu sei que, assim, eu preciso melhorar muito, quer dizer que não tá bom. E o nível, tecnicamente, tá muito baixo. Mas a galera tá ficando muito braba, entendeu? Então eu vejo muita gente que é braba ganhar de gente que é mais técnico. Porque tem que ser um combo, né? Você precisa ter o feeling ali que tem que ser um combo. Precisa entender os dois lados. Então quem é muito técnico precisa ficar um pouco mais brabo, entendeu? E quem é mais brabo precisa começar a focar em técnica. Você precisa ser completo. Por isso que eu tô te falando, né? Porque nessa época já senti a diferença, que eu preciso voltar a ser um pouco mais técnica e fazer essa junção das duas coisas. E sobre o Nicolas, todo mundo fala mesmo que eu sou a versão dele feminina, mas eu acho que ele ainda é um pouco mais extremista do que eu. Eu sou bem extremista, mas ele é muito mais extremista que eu, assim, mais doido com as opiniões dele. Mas a gente se dá super bem. Inclusive, quando a gente tá os dois juntos, a gente se junta pra atacar quem tá com a gente. Então me fala, por que a galera do jiu-jitsu ainda fala? Você é uma das que mais fala, e eu tô adorando. Mas eu acho que a galera do jiu-jitsu ainda se expõe pouco, porque assim, ó, na minha opinião, olhando de fora, vocês têm um poder de persuasão, inspiração, muito maior do que imaginam. Entende? Você me falou que leu o livro do André Agassi. Tenha certeza que alguma menina que mora no Rio das Pedras, onde você morou, na comunidade, se inspira em você. E o dia que você lançar um livro, ela vai querer ler de cabo a rabo para chegar onde você chegou.
E aí, às vezes, você convida um cara no jiu-jitsu, o cara, você vê que ele não quer falar, não quer vir. Ele hoje não quer se eu já expor. ouvi assim, ó. É porque eu tenho uma sessão de massoterapia dia tal. Eu falei, porra, bicho, então vai lá. Então, segue. Você entende que eu falo, caramba, o cara tá com o campeonato faltando 3 dias para rolar, no caso do BJJ Stars. Eu tô dando para ele a possibilidade dele se expor pra gente que não sabe quem ele é, e isso faz diferença para ele. E ele quer fazer uma massagenzinha. Eu falei, então vai lá, bicho. Isso me espanta, porque eu falo, caramba, não vê valor nisso? Cara, falar de jiu-jitsu das pessoas no jiu-jitsu é muito complicado. Porque, assim, eu sou muito sincera, né? Vamos lá, vamos começar por partes. A galera não quer se expor porque ela quer ser amada. Então, quanto mais você se expõe, mais chance de pessoas não concordarem com você tem. E hoje em dia, se eu não concordo com você, eu não posso gostar de você. Basicamente isso, né? É basicamente isso. Eu preciso concordar com você para gostar de você. E não é bem assim. A galera tem medo de se expor e a galera sobrevive de jiu-jitsu. Elas não vivem de jiu-jitsu. Então, assim, a maioria das pessoas, elas têm uma vida de cão no jiu-jitsu, que é... ou dá muita aula e tem que fazer rifa, tem que pedir dinheiro para os outros, tem que fazer um corre gigantesco para lutar. Ou tem pessoas como eu que vão lá, se expõem, chamam a atenção e conseguem viver de jiu-jitsu. Hoje em dia ninguém paga nada para mim. Eu tenho uma vida dos sonhos, eu pago tudo com o meu dinheiro. Mas eu atraio muita atenção para mim, entendeu? Então eu consigo ser mais vista. Essa galera, ela prefere muito mais ficar nessa zona de conforto, do coitadismo, de que a maioria das pessoas vão gostar dela porque tadinho, humilde, não sei o quê. Mas gostar não enche o bolso, né? Mas todo mundo quer ser amado. A maioria quer ser amado. Então, assim, o coitado, ele tá aqui, ele vai ser querido, ele vai ser não sei o quê, mas ele tá sobrevivendo da ajuda dos outros, ele não quer se expor. Porque quando ele começa a se expor, possa ser que algumas pessoas não comecem mais a ajudar ele, né? Algumas pessoas não vão começar a gostar mais dele. E aí vem o medo de ser quem você é de verdade. E assim, eu desde sempre nunca tive medo de ser quem eu sou, porque, cara, toda vez que eu sentar na frente de alguém e eu precisar fingir que eu sou alguém que eu não sou, vai ser muito cansativo pra mim, e eu não vou ter a abertura de conquistar as coisas por mérito meu. Vai ser sempre porque eu tô tentando te agradar, porque eu tô tentando agradar quem tá me vendo atrás da câmera. E no final das contas, aquilo dele vai me fazer mal. Então, por exemplo, quando eu saio de um lugar que eu não posso falar a verdade, tipo, que acontece pouquíssimas vezes, ou então quando alguém, tipo, fala, não fala isso. Eu saio mal. Sim. Eu saio mal, porque eu penso assim, não, eu tô sendo falsa, porque se eu não falei a verdade pra aquela pessoa, ela vai ficar pensando que eu sou assim. Aí imagina, ela gosta de mim porque ela pensa que eu sou desse jeito. Não, eu prefiro que você não goste de mim, sabendo de como eu sou, do que você goste se enganando com quem eu sou, entendeu? Então, Entendi. sendo bem transparente. E aí, no jiu-jitsu, eu vejo que tem muito isso. Aí você falou do poder de fala. A gente tem muito poder de fala. Tem. Mas ninguém quer falar muito por esse motivo, assim. Pela síndrome da humildade, você precisa ser humilde, você precisa ser grato, você precisa ser não sei o quê. Cara, toda vez quando eu deito na minha cama pra dormir, eu sou muito grata. Eu acordo, eu sou muito grata. Entendeu? Eu não preciso ficar por aí mostrando gratidão. Eu sou muito grata por tudo, entendeu? Humilde? O que é ser humilde pra mim? Eu nunca tô esculachando ninguém, assim, diminuindo alguém. Eu só vou ter algum conflito com você se você tiver algum conflito comigo. É isso aí. Se me atacarem, eu ataco. E aí o quê? pode ser se me atacar, eu te mato. Exatamente. Tá louco? Nunca que eu vou deixar alguém pisar em mim, entendeu? Nunca na minha vida. E se eu tiver errado na situação, eu vou aprender com a situação. E você não vai pisar em mim, eu vou aprender com a situação. Então, assim, é muito difícil essa síndrome de humildade. E todo mundo que fala de Deus é o correto. E quem não fala, é errado. Então, muita gente conquista as pessoas pela religião também no jiu-jitsu. Parece que tá virando commodity, né? E fica nisso, né? Não tô falando que é todo mundo. Cada um tem sua forma de expressar o seu amor a Deus. Mas eu entendi. É como Entendeu? se você falasse que você é da religião X. Eu falo também, a gente é do mesmo grupo. Tamo junto. Tamo High five. junto. É isso. Entendeu? Isso é bizarro. E assim, falou de Deus, é certo. Não é assim. Não é assim. Eu tive experiências muito ruins, a maioria das vezes, com pessoas que falavam muito de Deus. Às vezes fala muito pra disfarçar algo. Eu já tive experiências muito ruins. Então, assim, você ficar falando de Deus muito pra mim não vai adiantar nada. No final, eu só vou olhar pra você de como você é. Entendeu? Sim.
E eu gostaria mais que a galera falasse no jiu-jitsu, principalmente as meninas. Desse a opinião, entendeu? Dar a sua opinião não é problema nenhum. Agora, o que eu não posso fazer é vou lá no seu post, você tá falando a sua opinião, e eu começo a te xingar, tipo assim... tá tudo errado. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Tá tudo Mas errado. uma coisa que poderia rolar, por exemplo, se eu sei que sou seu adversário, eu vou te provocar. Dane-se se você vai gostar ou não. Exato, dane-se. Eu vou estar falando que eu acho que vou te pegar. Não, tem muita vou gente te finalizar em 5 minutos. Nego pira. Nossa senhora, se falar Como isso, ferrou, pode? é um bosta. Como pode? Tal. Não, muita gente fala, essa pessoa faz trash talk. Muitas das vezes eu só tô falando o que eu penso. Eu não tô falando nada, não tô inventando nada, tô só falando o que eu penso. Se falar o que eu penso é trash talk, ferrou, meu irmão. É o dia inteiro trash talk com todo mundo. E me fala uma coisa. Está crescendo demais o jiu-jitsu, de maneira exponencial, inclusive nos Estados Unidos. Cedo ou tarde vai ter aquela lutadora do jiu-jitsu, não do MMA, que vai meter um OnlyFans. Como é que você vê isso? Cara, não é a minha praia, tipo... Eu já vi lutadores que faz OnlyFans não pra postar... Não pra conteúdo adulto. Porque assim, na verdade, a proposta do OnlyFans não era isso. Não era. É uma rede privada. Você bota o que você quiser. Era uma rede com um propósito totalmente diferente. Eu já vi atletas fazendo isso pra rotina de treino. Sim. Eu acho super legal. O Charles do Bronx tem. Sim, o Charles tem. Eu acho super legal, super interessante. Mas pra conteúdo adulto, eu não quero ser vista dessa forma, entendeu? Sim. Aí vai falar, mas você posta foto de biquíni nas suas redes sociais. Eu falei, cara, isso é um lifestyle. Isso é um lifestyle. Não é porque eu posto foto de biquíni nas minhas redes sociais que eu vou postar uma foto parecida ou pior num OnlyFans pra gente pagar e me ver de biquíni ou me ver de... Mas, cara, você na praia tá de biquíni. Qual é o problema disso? O pessoal fala que é a mesma coisa lá do OnlyFans. Eu não concordo muito com isso, porque, assim, dinheiro fácil já é meio estranho pra mim, né? Sim. Ganhar dinheiro pra você mostrar o seu corpo dessa forma, teoricamente seria fácil... Não é um dinheiro com muito privilégio pra mim. Eu me sinto satisfação quando eu ganho um dinheiro lutando, quando eu ganho um dinheiro fazendo algo com o meu trabalho, né, com o meu esforço. E isso pra mim não é um trabalho. Então eu não sentiria satisfação. Então não é minha praia. A menos que fosse algo sobre treinamento, que é algo que eu quero lançar em breve. Eu quero fazer um Instagram privado, onde pessoas clicam num link, elas se inscrevem, e aí elas mandam lá, né, o Pix, eu adiciono elas nesse Instagram, e aí vão ter coisas lá. Canal de assinatura, né? Vão ter vídeos de preparação, vídeos de mobilidades que me pedem muito, que é algo que eu bato muito na tecla, posições de jiu-jitsu, vão ter essas coisas lá. E isso é satisfação pra mim, entendeu? Entendi. Agora, fazer esse tipo de coisa com o corpo, pra mim eu não vejo como trabalho, então eu não vou estar satisfeita, entendeu? Eu não vou estar feliz com isso. Beleza, vai entrar um dinheiro, mas não é o dinheiro que eu quero ganhar. Agora, com conteúdo que pra mim gera interesse real em que as pessoas melhorem alguma coisa, vai me gerar muita satisfação e eu vou ficar muito mais feliz. Por mais que eu ganhe metade do que eu ganharia fazendo esse outro tipo de conteúdo. Mas você que vive jiu-jitsu, respira jiu-jitsu e tem isso como seu trabalho, amanhã ou depois pode ter uma atleta sensualizando, vestindo kimono, por exemplo. Isso deve mexer com sua cabeça, não? Eu seguia uma menina no Instagram, mas ela começou a fazer uns vídeos no Gui, meio que sensualizando e tal. Eu não sigo. Eu não tenho nada contra ela, mas não é a minha vibe, não é uma coisa que eu quero ver, não é uma coisa que eu quero que a minha futura geração veja, então não é uma coisa que eu apoio, então não vou seguir esse tipo de pessoa. Hoje eu tive com a Kira e falei com ela que quando eu tinha 14 anos, ela postou uma foto, fez um ensaio, né? Só com um kimono, parte de cima, bem sensual assim. E eu parei de seguir ela na hora, fiquei com raiva dela. Sabia. E eu falei pra ela hoje, eu fiquei com raiva, parei de seguir. Aí ela foi e se explicou. Ela falou que também, na época, ela ouviu outras pessoas, né? Tinha alguém agenciando ela e falou, vai ser legal, você vai ganhar dinheiro, vai chamar atenção. E realmente, a gente sabe que chama, né? Mas ela falou que depois que ela fez, ela se arrependeu e viu que não era a vibe dela. Por isso ela nem posta mais essas fotos, ela nem tem no Instagram dela. Ela não compactua, mas ela falou que na época ela se deixou levar pela oportunidade, porque alguém estava ali falando, e muitas vezes
você começa a ouvir um ou outro e você acaba sendo levada, né? Sim. Mas não é uma coisa mais... Nem é a estética dela. Eu falei pra ela, você tem uma estética clean, né? Ela não é uma pessoa que usa muito decote, ela é uma pessoa clean. Você olha pra ela, Kira é uma pessoa clean. E ela falou, realmente, não combina comigo. Eu fiz isso e me arrependi e tenho certeza que muitas pessoas deixaram de me seguir. Eu falei, e eu deixei, tinha 14 anos, fiquei com uma raiva. E voltou a seguir quando? Então, eu voltei a seguir ela recentemente, porque na época eu deixei de seguir, eu não era tão ativa nas redes sociais, eu fui ser mais ativa nas redes sociais quando eu tava ali na faixa marrom. E aí a Kira, ela virou comentarista, eu acompanhava ela sendo comentarista e tal, mas não tinha voltado a olhar as redes sociais dela e depois ela ficou focada na academia dela. Aí agora, quando a gente começou a falar mais sobre assunto de mulher no jiu-jitsu, aí eu voltei a seguir ela, a gente se encontrou e aí foi muito legal, né? Ela foi a primeira figura feminina que eu vi no jiu-jitsu, assim. Sim. Então, querendo ou não, se você fizer a conta, eu tinha 13 anos quando eu vi ela no YouTube a primeira vez. Irado. E hoje eu gravei um podcast com ela e bati um papo com ela. E assim, coisa que eu não imaginaria que isso ia acontecer anos atrás. Muito louco. Dá para uma mulher viver de jiu-jitsu, inteiramente de jiu-jitsu hoje, Ana? Eu vivo inteiramente de Não, mas então, não é você. É que se você for a exceção, não serve como exemplo. Sim, entendo. Dá pra a média viver ou ainda não? Viver como eu, acho que não. Entendi, é esse o ponto. Viver como eu, porque eu não dou aula, né? A maioria das meninas que vivem, elas dão aula. Eu não dou aula. Você vive da luta. Eu vivo da luta. Eu acho que a outra que deve viver de jiu-jitsu, a Peçanha. Sim. Porém, a Peçanha, ela mora na Cidade de Deus ainda, né? Sim. Treina outra realidade. Outra realidade. Sim. Se eu morasse na comunidade onde eu fui criada, eu também seria mais fácil ainda, né? Sim. Mas não, eu vivo num bairro muito bom em São Paulo. Vila Olímpia? Brooklyn. Brooklyn, bom mesmo. Um bairro caro. Sim. O meu estilo de vida é muito caro. Eu também estudo moda fora o jiu-jitsu. É uma coisa que eu quero trabalhar. E o meu estilo de vida é totalmente diferente. Então, eu acho que pro estilo de vida que eu tenho hoje em dia, só eu vivo assim. A Bianca Basílio, ela vive também de jiu-jitsu, mas ela é professora, ela tem um papel importante na academia dela ali, né? Sim. Por isso, e mora pro lado de Itaquera, se eu não me engano, não tenho certeza. E lá, custo de vida mais barato também, tudo mais em conta, né? Infelizmente, onde o Dream Art é muito caro, e aí o meu custo de vida acabou ficando um pouco mais alto. Então, por isso que eu acho que só eu vivo assim. E o que falta para começar a ter mais investimento no jiu-jitsu feminino, mais bolsas, mais demanda, como já tem o masculino, na sua opinião? Na minha opinião, as meninas elas precisam começar a falar mais, elas precisam começar a aparecer mais, porque assim, eu tiro por mim. Depois que eu comecei eu sempre tive a personalidade muito forte, qualquer pessoa conseguia ver isso, mas sempre que eu colocava essa minha personalidade pra fora, eu tinha mais oportunidades, né? Falta também os homens apoiarem. Eu já ouvi coisas assim, tipo na final de Mundial feminino. Ai, vamos comer, é o feminino. Como é que é? Vamos comer. Tipo, sair da arena? Hora de comer. Putz! Não, de líder de equipe, assim, gigante, de equipe grande. Com a aluna dele lutando. Caralho, você com tá a equipe zoando. dele lutando. Vai falar pra mim quem é? Só tem a gente aqui. E o Felipe. Você não acredita. Mas, resumindo, todas as academias onde eu passei, elas eram bem machistas, né? Com exceção da Atos, o tempo que eu fiquei lá, era uma academia ok, e com exceção do Dream Art. O resto onde eu passei eram muito machistas. Como assim? Explica não, eu já estava no treino de manhã e um cara chegava assim falando: nossa, você não sabe, essa noite deitei com a mulher lá, com o meu Apple Watch, contei até as calorias, mas com uma linguagem assim, totalmente... Chula. Exato. E cheio de mulher no tatame. Porra. As meninas treinando, o cara ia lá e falava, tipo... Jogava uma piada, assim. Mas também jiu-jitsu feminino? Eita. Pra gente, assim, na nossa cara. E como eu sou bocuda, né? Eu escorraçava a pessoa. Nossa, eu sentava o pau. Nossa, eu falava, jiu-jitsu feminino, mas o que eu vou ter, você nunca vai ter na vida. Cara, um cara pra mim que tem 30 anos e mora com os pais, desculpa, não aceito não. Não dá.
Esse tipo de pessoa não tem nenhum respeito. Pode nem falar comigo. Começa a falar, ó. Tchau. Começa a falar, ó, sai da minha frente. Exato, entendeu? Então, assim, eu passei por... A maioria das academias onde eu passei, elas eram muito machistas nesse quesito aí com as meninas. Levar a sério. Com as finais no Mundial, eu escutei muitas coisas. No final do Mundial, o cara fala, tá na hora de comer. Tá na hora de comer. Não, e não foi a primeira vez, foram várias vezes. Várias vezes. Aí é foda. E então, quem gritava pras meninas nessa hora? Outras meninas, ou tipo, sei lá, um professor mais próximo. Sim. Algumas pessoas... Hoje em dia tem mais pessoas, né? Mas eu ainda vejo muita gente indo embora na final do feminino. Eu acho até que a IBGF precisava mudar. Precisava fazer final galo, final feminino. Final masculino pluma, final pluma masculino. Intercalando. Mas as mulheres consomem o jiu-jitsu feminino? Então, eu acho que consomem, mas ainda de uma forma errada. Eu acho que elas apoiam um pouco umas às outras. E eu sei que, tipo, toda mulher já falhou com uma mulher. Eu já falhei com uma mulher, entendeu? Então, assim, quando uma mulher chega na academia, eu falei com a Kira hoje, ela foi treinada assim também. Uma mulher chegava, tem que meter a porrada, entendeu? É uma competição. E, no fundo, chega uma menina nova, cara, não é uma competição de quem é melhor. Você tem que abraçar essa pessoa, você tem que trazer ela pra você, entendeu? Eu, tendo essa personalidade forte, eu nunca fui assim, de, tipo, uma menina nova chegar e eu querer, sabe, mostrar serviço ou alguma coisa. Eu nunca fui assim. Eu acho que tem uma frase que é assim... um dia tem o Rei Leão lá, né? E um do bando falou que ele seria o mais forte de todos os leões. E aí todo mundo riu, menos o leão líder, né? Então eu acho que eu sabia tanto o meu valor e o quanto eu era boa que eu não precisava fazer isso, tipo, bater em outra menina ou mostrar serviço em outra menina para que eu me sentisse melhor ou provasse alguma coisa para alguém. Então, só insegurança isso. Entendeu? Então nunca precisei fazer esse tipo de coisa. Mas eu já senti na pele o que foi chegar numa equipe ou estar numa equipe e as meninas te jogarem de lado ou então não quererem treinar com você porque você é boa, isso e aquilo. Já aconteceu bastante. Por isso eu acho que elas não abraçam tanto, entendeu? Entendi. Nesse quesito de acolher mais a mulher quando ela chega na academia. Não é à toa que a gente é minoria. Eu acho que a gente sempre vai ser minoria no jiu-jitsu, mas dava para ser bem melhor se todas acolhessem umas às outras. Acho que a natureza do esporte, luta, confronto e tudo mais, tende a ser minoria. Sim. Mas não necessariamente... irrelevante, porque não é. Exato. Porra, tem luta de mulher que você fala, caralho, meu irmão, dá o sangue, sabe? Não tem amarração, não tem... Porra, você vê... Vou falar do MMA, que pra mim é o que há de mais cru no que diz respeito a um esporte de lutas. Ninguém acreditava no que aconteceria até a Ronda Rousey chegar e botar pra quebrar. Mudou a história do negócio. Na real, eu vi o documentário dela, o Dana White teve que engolir ela. Ele era um que falava, porra, não, meu irmão, teve que isso aí não ela. existe. Exatamente. É aquilo, seja tão bom a ponto de ninguém poder ignorar o resultado do seu trabalho. E aí, por que eu estou te fazendo todas essas provocações? Porque no BJJ Stars eu achei a repercussão muito baixa por parte das próprias competidoras. Eu achei muito baixo também. Eu acho que se você vai competir, sua rede social todo dia tem que... Mas o marketing no jiu-jitsu, de todos, no modo geral, é péssimo. São poucas pessoas que têm um bom marketing, que fazem bons posts antes de campeonato, que falam sobre o campeonato, que falam pós. MMA também. Imagino. Tem gente que ganha cinta e leva 3 dias pra postar. Você fala, como? Eu ganhando ou perdendo, já gravo um vídeo ali na hora, faço uma live, faço qualquer coisa, eu já abro na hora, eu tô nem aí pra nada. E vai ter muita gente falando assim, mas esse não é meu trabalho é lutar, vírgula. Tá bom, come medalha, então. Come medalha. Come medalha. Não, eu postei recentemente que eu não ligo se eu vou ganhar ou perder, porque eu acho que quando você tem medo de perder, você não ganha. Verdade. E que eu ligo por quanto de dinheiro eu tô fazendo nisso tudo. E aí falaram que isso era errado, porque no final todo mundo quer ganhar, que isso, que aquilo. Não, eu quero ganhar. Não é que eu quero perder. Mas se eu perder também, eu só tô preocupada com o tanto de dinheiro que eu vou fazer com aquilo. Entendeu? E tá tudo certo. E tá tudo certo. Depois eu vou ir pra casa, eu vou melhorar, vou voltar de novo, entendeu? E isso que vai me fazer melhor. Agora, ir lá pra ganhar e ganhar medalha... e não ganhar o que realmente interessava, não, sabe?
te garanto que eu não vou ficar tão feliz, entendeu? Eu acho que tem o timing. Por exemplo, você já é bicampeã mundial. Você está aqui trocando uma ideia. Eu sei o seu tamanho nesse cenário. Para a pessoa que está chegando, é impossível ele não se render à plataforma da IBJJF, por exemplo. Que ele vai ganhar medalha, mas ele sabe que é um canhão de exposição para o mundo do jiu-jitsu. Não, tem que lutar a IBJJF, sim. Mas não é ainda assim você precisa usar a IBJJF para te alavancar, para ganhar dinheiro. Isso aí. Então, assim, tudo que você tá fazendo é um plano, sabe? É uma bola. Ela tem que conectar as linhas. Sim. Então, assim, para mim existem os 3 estágios do atleta. Que ele precisa chegar, ganhar, fazer o nome, consolidar a carreira e depois ele precisa ser melhor do que o que ele já é. Sim. E, às vezes, ser melhor não é vencendo tudo. Entendeu? É se expondo mais, se arriscando mais, sem cara, medo. Né? Eu fiz coisas ano passado que eu não faria antes. Eu não gosto de lutar no gi. Mas eu me inscrevi no Pan-Americano da IBJJF na categoria mais difícil, porque eu queria me dar um desafio, assim. E se eu perdesse, estava tudo bem. Eu fui lá e ganhei. Por que você não gosta de lutar no gi? Eu nunca treinei. E eu não me sinto bem, eu gosto muito de pegada. Eu acho que o kimono, o jiu-jitsu de kimono é uma arte, sabe? Sim. E que sem kimono é uma briga. Verdade. Então, eu acho que eu nunca tive o prazer de fazer. Não é à toa que eu fui lá lutar esse campeonato e foi um inferno do começo ao fim. Eu saía da luta e falava, não vou voltar. Sério? Saía. Não, na final... Convencida de que não ia voltar? Não ia. Teve um dia pra final, né? Fui pra casa dormir, no outro dia eu falei, eu não vou. Pra que eu vou estar fazendo isso? Aí o meu coach falou assim, então, pra que você tá fazendo isso? Foi você que se inscreveu e veio lutar, pra que você tá fazendo isso? Aí eu sentei e fiquei pensando, né? Porque eu queria me desafiar, porque eu tava muito cômoda, porque eu quero sentir o benefício da dúvida, eu quero sentir que, assim, eu preciso melhorar em alguma coisa. E eu saí de lá estressadíssima. Aí eu ganhei, mas eu saí estressadíssima. Eu sou horrível, eu preciso melhorar muito. Mas o sentimento no final, ele foi tão bom que parecia que eu tinha ganho um campeonato importante de kimono. Sim. Foi um sentimento de tipo, nossa, eu me coloquei numa zona de desconforto absurda e eu me saí muito bem diante disso. E aí eu vou construindo mais confiança ainda em cima disso, entendeu? Já treinou wrestling, Ana? Treinei pouquinho. Também não deve gostar muito, né? Cara, o meu professor falava, cara, você faz tudo muito bem, por que você não gosta? Ele falava, não gosto. E você faz tudo bem. Eu falei, mas não dá, não gosto. Eu saía derrotada, assim. Um treino de wrestling pra mim era tipo 2 jiu-jitsu. Acabada, com dor em tudo, até no olho. O Vitor Shaolin, ele falou a mesma coisa de forma diferente. Ele falou assim, cara, pra mim, no gi é obrigação, trabalho árduo, pra mim... Kimono é lazer, eu curto fazer. Sabe o que eu, olhando de fora, acredito que seja? Não existe golpe de sorte no jiu-jitsu de kimono. O jiu-jitsu de kimono é a luta mais sincera que existe, porque o melhor tende a vencer, a não ser que o outro não queira. Quando são 2 pessoas boas lutando, aquele que se destaca na inteligência do jogo acaba levando. No sem kimono, não necessariamente. O cara de mais vigor pode levar uma luta sem kimono. Sim. Como leva em uma série de eventos que a gente vê aí. E aí, para você que se sente confortável em se garantir no que sabe, no que aprendeu, nos seus truques na manga que o jiu-jitsu de kimono permite, quando você se vê sem isso, deve ser droga. Se tivesse de pano, eu pegava aqui, fazia pegada tal. Nossa, eu me sinto muito ruim. Assim, não, e pior que a galera fala, não, você é boa. Eu falo, não, mas tá errado. Tá tudo errado, eu não sei a técnica disso aqui direito, eu não sei sair disso direito. Nem a parte financeira te faz pensar em... Só a parte financeira me faz pensar. Por isso que eu cogitei lutar, entendeu? Sim. Além de sair da minha zona de conforto, eu sabia que eu precisava dar um start para começar a ganhar mais dinheiro. E tem muito dinheiro no sem kimono, entendeu? Esses dias eu vi a filha do Wagner Rocha desafiando a Luísa Monteiro. Eu lutei com ela no Pano-Gi. Você lutou com ela? Lutei com ela. Venceu ela? Venci. Então você pode, depois da lesão, fazer uma lutinha com ela, que tal? Porra! O que foi esse? Porra! Não sei se eu tô na disposição, não. Não, brincadeira. Eu preciso começar a lutar. Eu tive com o Wagner, o pai dela, lá na Austrália agora. E ele e a Fafá, a mulher dele,
São duas pessoas que eu admiro muito, assim, Legal. pra minha vida. Inclusive, eu gostaria de ir pra Miami treinar com eles e treinar com a Jasmine. Ah, que entendeu? legal. Passar um tempo treinando com eles. Por isso que eu não gostaria de fazer essa luta. Ela foi a final contigo? Ela foi a final? Não, a gente fez a semifinal do Pan-Americano. Dureza. E assim, a gente tinha treinado uma semana. Eu fui pra Miami lutar um Grand Slam. E aí mandei mensagem pra ela: Jasmine, vem me ensinar no gi. Que irado. Aí ela foi lá pra academia, a gente treinou acho que 2 vezes na semana. E aí passou. Aí depois de alguns meses a gente lutou no campeonato sem kimono. Então não tô muito afim, né? Não tô muito afim, porque além de ser sem kimono, eu quero ir passar um tempo com o Wagner e com ela lá, irado. aprendendo. Acho que não seria justo. Sim, mas ela é demais, eu admiro muito ela. Desafiou a Luísa recentemente. Eu tava entrevistando a Luísa no BJ Stars e eu perguntei, né? E aí, Luísa, qual vai ser do você e a Jasmine? Mas ela falou que a Jasmine não é um desafio pra ela. E que ela também nem luta sem kimono e tal. Mas o que você acha, então, disso? Você, sincera como é? Já é um desafio ou a Luísa ainda está bem à frente? Eu amo a Luísa, inclusive, eu e a Luísa já falamos que a gente não vai lutar. A gente quer até treinar esse ano. Vocês são a mesma categoria? Não. Mas querem casar. E a gente já falou que não vai lutar, a gente vai ficar treinando esse ano, provavelmente. Aí ela vai vir pro Brasil, a gente vai ficar treinando. A Luísa já tá com mais de 30 anos. A Luísa é uma ótima competidora. Monstra. É demais. Sou fã. Eu também. E diz ela que tá parando aos poucos, que vai fazer poucas coisas ainda, né? Eu acho que ela deveria lutar com a Jasmine, se preparar, né? Já que ela não treina no gi, fazer esse desafio a si mesma de começar a lutar ali no gi. Pelo menos fazer essa luta, porque eu acho que ela ganharia um bom dinheiro com isso. Mas eu digo isso porque eu penso no dinheiro. E assim, como a Luísa ela é mais das antigas, antes não tinha tanto dinheiro no jiu-jitsu como tem hoje. Então eu acho que era uma boa oportunidade dela começar ali a arrecadar o que ela não conseguiu arrecadar anos atrás, entendeu? Sim, mas ainda dá tempo. Quantos anos tem a Luísa? 30 e pouquinho? 32, acho. Caramba, não é... Não, mas ela tá batendo na nova geração, cara. Exato. Eu falo pra ela. Ela fez a final do Brasileiro com aquela menina? Não, ela ganhou da Fion esse ano. Fion, pra mim, maravilhosa. Porra. Eu não acho que ela tá na hora de aposentar, não, mas quem sabe é ela, óbvio. Sim. Não, ela não falou que quer aposentar, mas ela quer começar a competir menos, porque ela acabou sentindo esse ano, entendeu? Mas ela queria fazer o Grand Slam esse ano. Fazer o Grand Slam é bem cansativo também. Eu tentei fazer esse ano, foi muito pesado. Mas acho que ela deveria investir mais nas lutas ali casadas, porque ela já tem um nome muito bom, ela é muito boa. É fazer luta casada, é pegar dinheiro, sabe? Sim. Não precisa provar mais nada pra ninguém. Já ganhou tudo. Então, assim, ir lá se arriscar no no-gi... Não vai pelo desafio, vai pelo dinheiro. Vai pela grana, exatamente. Entendeu? Se ela acha que a Jasmine não é um desafio grande pra ela, vai pelo dinheiro. Vai pelo dinheiro. Eu tô perguntando isso porque eu vi a provocação da Jasmine falando que ela dirigia Uber, eu nem sabia disso. Falei, porra, a Luísa é o quê? 6 vezes campeã mundial? Cara, mas falar isso é muito comum nos Estados Unidos. Mas não é possível, eu não sabia disso. É muito comum, muito comum. Vários campeões trabalham de Uber. delivery. É Uber Eats, não é Uber? É que lá o delivery você leva a comida no carro, né? Lá não é moto que nem aqui. E tem Uber também, né? Mas Sim. é bem comum, eu já fiquei sabendo de vários. Nunca perguntei diretamente pra Luísa se ela fazia isso, mas fiquei sabendo, né? Nunca perguntei diretamente pra ela. Mas é uma realidade lá das pessoas que moram nos Estados Unidos. Eu não tenho um sonho americano. Isso que eu ia perguntar. Na verdade, você já antecipou, vai, segue. Era isso. Precisa ir pra lá pra viver bem de jiu-jitsu? Cara, eu já tive a oportunidade de abrir academia nos Estados Unidos, de morar fora. Eu tive a oportunidade de morar na Austrália agora, de morar em Londres. Eu já tive cada oportunidade, mas meu coração ele é Brasil total. Irado. Assim. E eu não acho que eu preciso sair daqui pra ter sucesso. Possa ser que a minha vida caminhe pra algum lugar que eu precise sair, mas não pra ter sucesso, igual eu tô te falando. Eu tenho a vida dos sonhos hoje em dia morando no Brasil. Entendeu? Eu ganho em dólar e moro no Brasil. Então, assim, é muito mais muito benéfico. bom, claro. E eu amo morar aqui no Brasil. Cara, eu não sei nem te explicar. Quando eu vou pra lá, eu não gosto, porque lá você tem que fazer tudo de carro, nos Estados Unidos. É um consumismo absurdo. E você se ilude, você tem a falsa ilusão lá de que porque você consegue comprar iPhone do ano, consegue ter um carro, consegue ter mais bens materiais, de que você tem uma vida melhor.
E não é necessariamente isso. Não pra mim, entendeu? Legal. Pra mim, ter o iPhone do ano não é qualidade de vida, entendeu? É bom ter, mas não é isso. Que completa, Agora aqui né? no meu bairro em São Paulo, eu faço tudo de bike elétrica. Tudo bike elétrica, lifestyle. Nossa, delícia. Lá eu tenho que pegar um carro, sabe? Eu nem tenho carro, não preciso. Se eu preciso ir pra um lugar mais distante, eu pego um Uber, facílimo. Entendeu? E, pô, lifestyle maravilhoso. Mercadinho, você vai pracinha com cachorro. Lá, tudo é carro. Eu não gosto muito dos restaurantes que tem lá. São Paulo, o maior polo de gastronomia, assim, que tem absurdo. Entendeu? Lá eu gosto de muitas coisas que tem de comida, mas não, pra mim, não é a mesma qualidade de São Paulo, sabe? Você se incomoda de me dizer a sua idade? Não, eu tenho 24 anos. Cara, muita gente da sua idade que eu converso não tem o sonho americano. Isso é interessante pra caramba. Não tenho, cara. Sabe, já não é mais iludido com a propaganda. A gente é fruto de propaganda, ponto. Muito. Ponto. É Quem igual- disser que não é manipulado e não sabe que é. É igual sobre o carro. O carro lá é mais barato que no Brasil. Porém, o custo de manutenção do carro lá vai ser muito maior, porque você tem que usar pra tudo. Mas também, nesse ponto, quando der manutenção, você já comprou outro. Então, mas você vai ficar sempre trocando. Aqui Vai. você compra um. Mas o mercado lá foi feito para isso, para você estar sempre Então, comprando, para exato. estar sempre girando. E aí você tem a falsa ilusão de que lá, porque é mais barato, você vai ter um carro. Aqui, para ter um carro, vai ser mais difícil e tal. Mas eu acho que também você cria o ambiente bom. Para criar um ambiente bom, só depende de você. Entendeu? E tem muita gente que atrela o bom ambiente a bens materiais. Tem. Que não é o meu caso. Claro. Hoje em dia eu tenho um iPhone bom, eu não tenho carro porque eu não quero, eu tenho minha bike elétrica, eu moro num apartamento bom. Mas eu criei tudo isso. Foi aos poucos e foi gostoso. Eu gosto de tudo que eu tenho. Não dei um passo maior que a perna, não tive a falsa ilusão. Tem gente lá que divide apartamento em 3 pessoas, só pra morar nos Estados Unidos. Porra, aí não. Tem uma hora que... aquilo que a gente falou no início. Pô, eu quero ficar sozinho. Imagina morar com 3 pessoas. Eu não consigo. Bizarro. Tipo, eu já tive que morar porque eu não tinha opção. Sim. Mas a vida inteira você não vai conseguir. Você vai conseguir se você casar. Eu de parei, repente nem dá certo. Exato. Eu parei de morar com pessoas, eu tinha 19 anos. É punk. 18, 19 anos. Entendeu? Aí morei um pouco na pandemia, mas já saí rapidinho. Fiquei, tipo, 2 meses ali que a gente se juntou, porque tava uma loucura. Aí já saí. Eu tenho que morar sozinho, ter sua vida, sabe? E lá você depende muito da parceria que você tem com pessoas. E é uma correria. Eu só treino hoje em dia aqui no Brasil. Eu estudo porque eu quero, eu dou uma aula ou outra porque eu quero. Lá não, é uma correria. Você tem que dar aula, tem que ajudar em aula. Aí tem gente que faz delivery. É um falso sonho, assim, na minha opinião. A menos que, por exemplo, você vá com uma proposta boa de trabalho. Eu tô indo lá porque eu fui contratado a ser professor, vão me dar casa, carro. Ou se você ganha uma bolsa milionária, como acontece com muitos lutadores do UFC. Aí, beleza. Mas te falar, nem se eu for milionário eu quero morar lá. Sério? Não quero. A única coisa que eu vejo que nos Estados Unidos é atrativo Segurança. demais... Segurança. Porra, caraca. Essa parte... Segurança e educação, que andam juntos. Todos os países desenvolvidos... Você não conhece um país desenvolvido e pacífico sem educação. Exato. Por isso que eu digo que a gente não vai dar certo. Porque a perspectiva de educação pública aqui é zero. Então, essa parte pega. Porque você saber que você pode trabalhar e voltar e não vai tomar um tiro... Sim. É bom demais. Você pode saber carro, que... pode ter o carrão. Você pode ter o carro que você quiser, com seu filho pequeno. Anda assim na rua. Com seu filho pequeno no banco de trás, sem precisar treinar ele, para o dia que você gritar ladrão, ele pular para frente antes do cara levar o teu carro. Isso é assustador. Ainda mais no Rio de Janeiro. Sim. Porra. Eu não voltaria a morar no Rio de Janeiro. Bizarro. Depois que eu me acostumei em São Paulo... Bizarro. Não dá para voltar a morar no Rio de Janeiro. Eu amo o Rio, eu amo Niterói. Eu sou entusiasta da minha cidade, eu amo. Inclusive a região oceânica, as praias de Niterói. Mas eu não sou um demagogo a ponto de negar que a violência daqui é algo, assim... Porra, meu irmão. É algo... A gente vive em guerra velada. A gente finge que não vê, mas sabe que existe. E você já parou para pensar o porquê que aqui no Rio de Janeiro não tem uma academia de jiu-jitsu forte?
com atletas profissionais, campeões, que nem o São Paulo. Eu sei que Jeff Team tem muito atleta bom, não, principalmente o time feminino. Não tem uma aliança gigante como tem a de... Mas não tem um time de competição assim, sabe? Não flui o negócio. Porque nada não. Deixa eu corrigir a minha fala. Porque se você botar dois lugares tão próximos como Rio e São Paulo e comparar eles economicamente falando, o Rio é uma terra arrasada. Você vai pegar ali a Faria Lima, tem mais dinheiro ali do que no estado do Rio de Janeiro inteiro. Não vou nem exagerar, já porque tem um apelido lá, a gente chama isso. Esses são os Farias Lima. Eu não vou nem exagerar. Você vai em cidades do interior de São Paulo, cidades pequenininhas que você não dá nada, como Louveira e tudo mais. Você vê a quantidade de indústrias ali na beira da estrada. Que porra, bicho. Não, e Campinas também é muito legal. Eu conheço, eu morei ali perto. Muito legal. Nossa, eu fui lá, fiquei apaixonada pela cidade, linda. Então você pensa assim, cara, se ali do lado a economia gira numa velocidade 10 vezes mais forte do que aqui, não tem o que fazer aqui. Sabe, é oferta e demanda? Não vai ter uma equipe aqui como lá. Pode ter uma equipe aqui de jiu-jitsu lifestyle top, como é a Grace Core. Tem baby jiu-jitsu, tem jiu-jitsu infantil, tem jiu-jitsu... Eu falei com a Kira hoje, eu falei, você não pensa em montar um time de competição? Eu nem sei se vale a pena. Ela falou que agora que ela tá bem estabilizada com tudo, ela quer ter um horário para que pessoas que gostam de competir participem desse horário. Mas eu não sei se hoje... Cara, o maior case disso foi a Nova União. A Nova União tinha uma equipe de competição absurda. Talvez tenha sido a primeira equipe que não fosse Grace, que eu digo Carson Grace ou Grace Barra, a bater de frente com todos eles. Uhum. E quando o MMA estourou, acabou o jiu-jitsu competitivo da Nova União no Rio de Janeiro. Porque o dinheiro estava na MMA. Exato. Viver no Rio de Janeiro, para qualquer pessoa, é complicado. Se você não tiver o seu próprio negócio, profissional liberal, ou trabalha no mercado financeiro, enfim, você trabalha. Qual é a indústria que tem no Rio de Janeiro para você trabalhar? O que tem no Rio? Passa pelo centro do Rio de Janeiro, tudo fechado, tudo destruído. O centro, tem um pavor do centro, eu não Esquece. gosto. Aí você vai em São Paulo, irmão, fervendo, acontecendo. Talvez a segunda maior frota de Ferraris no mundo, um dos maiores tráfegos de helicóptero do planeta numa cidade. Lá na Faria Lima direto, só carrão. Então, aí você vai comparar com o Rio. Meu irmão, o Rio é Cancún, sem turismo. É isso. Entendeu? Parabéns ao governador. Isso aqui é um lixo quando a gente fala em viabilidade econômica. E não era pra ser, porque eu fico imaginando, nossa, se eu treinasse, se eu tivesse um treino bom aqui, treinasse no Rio, nossa, que lifestyle gostoso que eu teria. Esquece. Nossa. Se tivesse segurança e economia no Rio de Janeiro, esquece. Tudo andaria de uma maneira... Aí a gente teria mais coisas acontecendo e tudo mais. Mas é interessante ver que você, mulher lutadora de jiu-jitsu, não precisou ir para os Estados Unidos e está super satisfeita com o que vem conquistando. Não, eu já tive muitas oportunidades, mas eu acho que não preciso. Um dia possa acontecer, que alguma coisa na minha vida aconteça, eu preciso ir para lá, mas não é o meu plano. Eu pretendo ficar aqui. Eu quero ir para Milão depois que eu ganhar meu próximo Mundial. Estudar um pouco, mas o meu polo sempre aqui no Brasil. Minha casa, o lugar que eu me sinto bem. Sua lesão deve estar melhor quando? Essa semana tenho um médico, aí talvez ele me libere para fazer posição. Tô 7 semanas sem pôr o kimono. Caramba! Na real, eu pus... Antes de ontem, tô até com isso aqui arranhado, eu já tava sem costume. Uma família me mandou uma mensagem, tipo assim, vamos treinar e tal. Aí eu olhei e eu falei, tá, vamos. Aí fui treinar. Você conhecia ela já? Ela foi num workshop meu. Que legal. E aí eu conheci ela lá, né? Mas ela mandou assim do nada e eu... deve ser um sinal, vou. Aí fui. Aí quase morri arranhando na minha cara. Já não tava mais acostumada. Porque eu tô 7 semanas parada, mas vai fazer 6 meses que eu não treino direito. Porque eu tive overreaching. E aí fiquei mal. E eu tinha muitos compromissos ainda pra fazer. Aí fiquei carregando. Até fazer o último e poder me cuidar realmente. 7 semanas sem treinar jiu-jitsu e sem malhar também? Ou? Não, sem malhar eu fiquei as 3 primeiras. Eu voltei a malhar faz 4 semanas. Tá. Você consegue manter dieta sem fazer nada? Ou... É bizarro, né?
Não consigo. Ninguém consegue, eu acho. Eu consigo assim, fazer um equilíbrio. Um exemplo, se eu vou comer fora e vou comer, tipo, coisas que eu não deveria comer, eu tento comer menos quantidade dessas coisas, ou eu tento cortar, quando eu for comer em outra refeição, cortar, tipo, o carbo, dar uma equilibrada, mas comer bem eu não consigo. Eu tava comendo perfeito, aí eu vim pro Rio pra fazer os meus últimos exames, eu fui treinar e tal, mas depois já fiquei 3 dias sem treinar e comi mal. Meteu um mate na praia? Claro. Porra, aquele mate ali é meio copo de açúcar. Nossa e senhora, o resto é mate. Por isso que é gostoso. Vira o olho. Porra, o mate... Às vezes e o biscoito Globo eu gosto muito. Nossa. Cara, o que tem no mate da praia que é tão gostoso? Açúcar. Muito. Assim que serve seu copo, vem um bando de abelha e fica ali. Não tem como vir no Rio e não tomar. E assim, eu não gosto muito de comer fora no Rio. Assim, são pouquíssimos lugares que eu gosto de ir. Mas na praia, parece que quando eu vou na praia, eu tô assim, no parque de diversão. Passo milho, eu quero milho. Passo biscoito, eu quero mate. Quero isso. Eu quero tudo que dá na praia. Mas ir pros restaurantes assim, pouquíssimos. E em São Paulo não tem essa parte, né? Da praia e tal. Mas em compensação, os restaurantes... São. Nossa. Se desse, eu só comia fora. Italy. Já foi lá? Italy. Maravilhoso, né? Nossa. Não, e lá é dividido por 4 restaurantes no Italy. Todos lá dentro são muito bons. Tem só de peixe, só de carne, só de massa. Isso, e uma feirinha embaixo ainda, com umas frutas que parecem de plástico, de tão bonito. Não, tudo lá, né? E até as coisas que vendem lá são de uma qualidade imensa, assim. Muito bom. Aí tem o Empório Frutaria, que é muito bom. Tem a frutaria, tem açaí original, que é muito gostoso. Tudo de comidinha, assim, mais saudável, são muito gostosos. Cara, São Paulo, realmente Nossa, e o do Alex Atala? Eu nunca fui, cara. Não, você precisa ir. Da Alvedito, você precisa ir. Ainda vou fazer uma entrevista com ele. Cara... Ele é faixa preta, né? Ele é faixa preta. E casca grossa, viu? Vou tentar fazer o contato. Treina duro. É brabo, é? Fiquei sabendo que ele é. Assim, eu nunca treinei com ele, mas eu já fui no restaurante dele, conversei com ele. Que irado. E a galera que treinou com ele falou que ele é brabo. Maneiro. E o restaurante, pra mim, o dele, assim... É uma experiência gastronômica absurda. Você não tem interesse nem de participar de uma DCC, já que você me falou que não gosta de treinar sem kimono, sendo que a gente está falando da maior competição? Então, eu nunca tive um interesse. Caramba! Ano passado, eu até falei com eles, eles falaram comigo, né? Porque eu fui árbitra, porque eu não consigo fazer alguma coisa se eu não entender ela primeiro. Nesse de Las Vegas, do Gordon Ryan e tudo mais? Eu fui nas seletivas. Pra esse evento. Eu fui árbitra, que eu não consigo fazer alguma coisa sem entender ela antes. Então, eu fui ser árbitra para eu entender o mecanismo de como funciona, porque é uma regra muito confusa. Sim. E aí, peguei meu certificado e tal. Aí eu falei, não, agora eu tô pronta para se eu quiser lutar, agora eu entendo a regra, entendeu? E também porque meus amigos iam lutar, e aí a gente discutia a regra no treino, aí eu tendo o diploma ficava mais fácil, entendeu? Sim, porque eu tenho autoridade para falar sobre o assunto. Sim. Porque muitas vezes quando você vai falar de alguma coisa, você tem que provar que você sabe para as pessoas acreditarem em você. Então eu tinha autoridade no assunto e eu podia falar com mais propriedade. Aí, eu nunca tinha tido nenhum interesse, mas agora eles abriram a categoria 5-5, que seria o meu peso. Aí eu fiquei mais interessada, mas não interessada porque necessariamente abriu a categoria 5-5. Foi mais um motivo benéfico, porém, eu sei que tem muito dinheiro, entendeu? Sim. E o que me move é o dinheiro. A satisfação de pegar o dinheiro com o meu trabalho, entendeu? Pra mim, assim. Sim, me dá esse cheque aí, pô. Então eu fiquei interessada, sim. Quando eu voltar de lesão agora, eu vou começar a treinar aos poucos no Gui e vou ver como eu me saio. MMA não é um objetivo? Não tenho o mínimo interesse. O Vitor Dória fica direto. Você tem perfil, vai ser ótimo. Você tem um perfil maravilhoso. E eu não tenho o menor... Você que gosta de dinheiro... Porra. Eu vou trabalhar com moda. Me fala sobre isso. De onde vem essa paixão aí? Desde criança eu desenhava as roupas que eu queria, ou então eu ia numa loja e comprava o tecido, e aí levava na costureira e mandava ela fazer pra mim. É mesmo? Desde Você criança. levava o desenho? Uhum. Que bacana. E aí eu sempre gostei muito, mas são polos totalmente diferentes. E eu não acredito que se você sai fazendo muitas coisas, você consegue fazer todas com êxito. Concordo. Então, eu me dediquei muito ao jiu-jitsu. Quando eu achei que estava bom, eu comecei a estudar moda. Aí estudei moda 1 ano e um pouquinho. Aí tive que parar porque eu fui abrir a filial do Dream Art em Houston. Aí eu ia ficar um tempo fora e não fazia sentido. Aí parei e fui. Aí, como eu te falei, quando eu ganhar o meu próximo, eu fui aceita numa escola em Milão. E Uau! aí eu quero fazer um curso de verão lá.
Mas com pouco que eu já sei, que eu aprendi nesse 1 ano e pouco, eu tenho um diploma do básico, eu já consigo abrir a minha marca e trabalhar com isso, entendeu? Maneiro. Pretende casar, Ana? Eu sim, eu sou uma pessoa bem tradicional, assim, eu não era antes, mas hoje em dia eu sou uma pessoa bem tradicional. Acho que pelo fato de eu ser muito verdadeira e ter esse tipo de relação muito restrita com as pessoas, tipo, tem as pessoas que eu só gosto de você do jeito que você é, eu sou uma pessoa bem seletiva. Eu vou acabar casando, mas eu não vou me relacionar com muitas pessoas no decorrer da minha vida, então eu não sou uma pessoa que se relaciona muito. Quando eu era mais nova, né, eu achava super normal se relacionar, mas eu não acho mais. Eu sou, assim, fechada e a pessoa que estiver comigo, eu vou estar só com essa pessoa. E aí, se não der certo, não deu certo, aí eu vou achar a próxima, mas só com essa pessoa até que um dia eu tome a decisão de casar, porque casar pra mim é uma decisão, né? Sim. Você é namorada do Isaac? Cara, a gente tenta, né? Assim, mas no momento a gente não tá, porque eu acho que a gente precisa passar por um processo de amadurecimento. Legal. Eu tô pronta, mas o Isaac ainda não tá pronto. A gente não fala muito sobre isso, mas o Isaac, ele não teve bons exemplos, né? A gente já falou sobre isso. Eu também não tive, mas eu usei os meus pra não ser igual. E ele tá passando por esse momento, ele não aprendeu com os outros relacionamentos dele. Eu aprendi muito com os meus antigos. E eu acho que ele precisa amadurecer para que ele esteja pronto para mim. Porque se eu me trato tão bem, se eu sou tudo isso que eu imagino, eu não quero que alguém me trate menos do que eu acho que eu mereço, entendeu? Então, se a pessoa quer ficar comigo, ela precisa entender o quanto eu mereço e o quanto ela precisa me dar. E se ela estiver disposta, ela vai me dar. Senão, também, eu quero que ela seja feliz e eu vou achar alguém que me dê o que eu mereço, entendeu? Essa é a vantagem de ser bem resolvida. Eu sou bem resolvida. Você não vai atormentar a cabeça de ninguém. Exato, não vou. Eu não vou atormentar a cabeça de ninguém. É mais fácil atormentarem a minha. Exatamente. Porque, tipo assim, eu fico às vezes, cara, como assim? Pô, não tá bom? Vou nessa. Valeu. Entendeu? E eu sou muito prática também. Eu sou Sim. muito prática. Sim. Então, a gente tá nesse processo de que ele precisa amadurecer, ver qual vai ser. Mas também, se não der certo, a gente vai ser amigo pro resto da vida, porque a gente começou de uma relação de amizade muito grande que a gente tinha. Inclusive, eu já até apresentei pessoas para ele na época onde a gente era amigo. E se não der certo, eu vou continuar amando ele pro resto da minha vida. A gente vai ter uma relação muito linda de amizade. E que ele fique pronto pro próximo, se ele não estiver pronto para mim. Muito bom. Quando eu falei atormentar a cabeça de ninguém, só para eu deixar claro aqui, antes que venham me tacar pedra, você não vai ficar tentando desentortar ninguém. Sabe aquela coisa? Eu até tentei no início, mas não tem como. Isso é uma decisão da pessoa. Exatamente. Eu não posso fazer nada por isso, sabe? Isso. O que eu posso fazer é só cuidar de mim para que isso não me afete. Perfeito. E dar o espaço que ela precisa. Porque é igual eu tô te falando, eu não vou me relacionar com muitas pessoas. Eu sou uma pessoa muito na minha. E para me relacionar com alguém, eu preciso gostar dela, eu preciso admirar ela, eu preciso sentir alguma coisa por ela. Eu não consigo olhar para essa pessoa e falar, nossa, essa pessoa é bonita, eu não consigo. Eu até falo assim, beleza e dinheiro eu já tenho, eu quero outra coisa. Eu não preciso disso, entendeu? Legal. Então, a pessoa que eu tiver porque eu admiro ela, porque eu gosto de outras coisas nela e porque ela me trata da forma que eu acho que eu mereço ser tratada, entendeu? Sensacional. Muito legal. Você estava lá no BJJ Stars agora como repórter do VF Comunica? Aconteceu maneiro, naturalmente. Né? Eu falei, me dá esse microfone aqui que eu vou entrevistar as pessoas. Aí comecei a entrevistar, porque eu gosto de falar muito. Eu nunca nego voz. Eu nunca nego voz. Eu gosto de falar muito. Isso é ótimo. Gosto de interagir com as pessoas. Eu não gosto de, tipo, um exemplo, se eu trabalhasse num restaurante, tivesse que interagir nesse tipo de situação. Aí eu não gosto. Entendi. Mas de perguntar, de entrevistar, de falar sobre o assunto que eu gosto, eu curto bastante. Eu acho que pode até surgir uma parceria aí e não tem concorrência nesse ramo também. Sim. É um ramo, por exemplo, de apresentadora só tem a Paula. Verdade. Não tem outra. Verdade. Você vai contratar, vai fazer um evento, você tem que contratar a Paula, só tem a Paula. Só tem ela, é verdade. Entendeu? E não tem entrevistas assim, eu não vejo entrevista. O que acontece eu ponho a câmera aqui e aí eu te faço uma pergunta, você responde, depois eu pego o trecho que você respondeu e jogo no Instagram. Não tem ninguém aqui, assim. Verdade. E aí, ele apareceu com esse microfone lá, eu falei, me dá isso aqui. Que maneiro. Foi assim, então, não tinha combinado nada. Foi
Eu falei, me dá isso daqui. E também no dia da coletiva, tinha as perguntas para as meninas. Aí eu ficava pedindo o microfone para fazer perguntas para as meninas, né? Porque eu queria que elas falassem. E eu não tenho medo de perguntar, então eu tô nem aí, entendeu? Quem vai responder que se resolva. Sim. E aí eu perguntava, ele viu que eu gostaria de perguntar, e já me deu o microfone, e quando foi ver, tava rolando de uma forma bem natural. Aí eu vou até abrir o meu canal no YouTube também para comentar. Sensacional! Que eu tenho um canal que eu nem uso, assim, que eu tô errada, no caso. E aí eu quero começar a trabalhar esse canal, né? E a gente vai bolar algumas coisas para colocar nesse canal. Também quero fazer uns vlogs, que eu acho que a minha rotina ela é muito legal, porque eu não sou aquele atleta só que vai na academia de jiu-jitsu, volta a casa, sabe? Eu faço outras coisas. Tenho lifestyle, tenho meu cachorro, eu vou na minha clínica de estética, eu vou fazer outras coisas diferentes, eu tô com as minhas amigas, eu tenho uma vida social fora só o meu treinamento ali, né? Que muitas pessoas acham que não dá. Eu vou no cinema toda semana. Eu vou no cinema toda semana, eu vou no shopping toda semana. Às vezes eu não tenho nada pra fazer, eu vou lá no shopping, eu compro um batom. Pronto, fico feliz, comprei. Saio com minhas amigas toda semana. Saio pra comer toda semana. Eu tô sempre, fazendo coisas além do tatame em casa, sabe? Sim. Aí a gente pensou em gravar um vlog, fazer um resumo semanal, assim. Eu acho que é bem legal. Fica bem um filme, assim. Sensacional. A galera ama isso, cara. Ama e se sente próximo também, né? Se sente próximo, exatamente. Tem gente que me manda assim, cara, eu não sei como você consegue viver assim, lifestyle. Como você consegue ganhar as coisas fazendo isso? O que você come? Às vezes eu posto lá eu tomando vinho, a galera fica, ai meu Deus. Gente, quase todo dia eu tomo vinho. Eu vou cozinhar, não tô tomando porque eu tô tomando um negócio pra pele, chama Rucotan, e não pode beber. Mas eu vou cozinhar, eu tô tomando vinho, entendeu? Eu curto o meu dia inteiro. Eu tô cansada, mas eu tô curtindo o meu dia. Tá vivendo. Porque antigamente não era assim, então era muito pesado, sabe? Sim. Era muito pesado. Sim. E hoje eu tenho visto, você falou em pesado, hoje eu tenho visto uma quantidade de crianças, meninas e meninos começando no jiu-jitsu pesado muito cedo. Eu não sei até onde isso é bacana. Eu queria a sua opinião a respeito. Por quê? Porque eu tenho um filho de 6 anos que treina jiu-jitsu. Esse dia eu recebi 2 vídeos dele tomando uma surra do coleguinha. Porra, pra mim foi punk. Falei, caralho, meu irmão, que bizarro. Ainda bem que eu não estou dentro do tatame vendo, porque é impossível. Agora eu sei porque que os pais não podem assistir, porque senão vai virar uma torcida de pais durante o treino. Só que depois eu troquei uma ideia com o professor dele e o cara falou, cara, tá tudo certo. O mais importante é que seu filho saiu de um treino, entrou em outro, e ele nunca reclama de treino, e ele treina todo dia, sai feliz, brincando, pulando. Eu falei, tá certo. Só que hoje eu vejo crianças muito precoces, falando como se fossem adultos, e, porra, eu vou acontecer, e caralho, rotina de treino. Eu falo, meu irmão, Android. Cara, a gente será tem que aí o aguenta Ícaro. Será que aguenta até os 20 anos nessa pressão? O Ícaro, ele já faz mais coisas do que eu fazia quando era faixa colorida. Entendeu? Você fala, que é isso? Já me pediram até para trazer algumas dessas crianças no podcast, eu nunca vou trazer. Aí já é outro esquema. Meu programa não é um programa classificado para crianças. Quando você vai subir lá, fazer o upload, você bota. Não é indicado para menores de 18 anos. Até para não ter muito... Quando eu boto uma criança, eu estou chamando crianças para assistirem. Até para não ter muita restrição no vocabulário, Exato. Né? Viu? Rápido, você já pegou. E eu recebo todo dia alguém falando, cara, uma coisa é você, pai, querer que seu filho veja o conteúdo. A responsabilidade é sua. Uhum. Até porque não tem nada demais aqui, fora os palavrões, que ele não possa ver. Mas eu botar uma criança aqui para assistir, eu estou chamando mais crianças para assistirem, aí eu já... O YouTube mesmo vai diminuir a entrega do meu vídeo, exatamente. O que você acha dessas crianças que, como você falou aqui, porra, antes era muito pesada, agora você está dando uma... Todo mundo precisa dar uma desopelada. Como é que uma criança dessa vai chegar aos 18, sendo que com 11 já está na pressão de Michael Phelps? Então, era muito pesado para mim, eu sofria muito, eu fazia minha família sofrer, todo mundo sofria comigo. Eu estava sempre sofrendo com tudo, porque eu precisava conquistar as metas, as coisas que eu sonhei para mim, e eu não tinha um suporte, né? Não tinha uma pessoa para... Eu vim ter faz pouco tempo um suporte de um psicólogo, pessoas mais confiáveis para eu trazer para mim, e como eu te falei, eu sou muito solitária, então era eu, e ponto, né? Sim. E
falando das crianças, eu acho que os pais, eles precisam apoiar, mas eles não podem se intrometer muito. Porque, por exemplo, se eu tenho um filho, eu vejo ele apanhando, eu vou ficar louca também. Então, assim, eu preciso dar o suporte pra ele, mas sem agir com a emoção. Porque tem muito pai que eu vejo no campeonato, né? Eles exigem muito das crianças, sendo que, assim, o pai não é atleta, o pai nunca competiu, não sabe o que é estar lá dentro, e ele tá falando um monte de coisa pro filho dele. Então, assim, cara, sabe a melhor maneira que você pode ajudar seu filho? É botando ele em contato com um profissional. Você ter um contato com um profissional nutricionista, um bom professor de jiu-jitsu, um bom preparador físico, que tem que saber o que aquela criança ela pode fazer, quanto de peso ela pode pegar, quanto de treinamento ela deve fazer. Ele precisa, sim, ser uma criança disciplinada, mas ele não pode perder a infância, entendeu? Senão, ele vai ser campeão mundial na faixa preta e o mais legal... A coisa que ele mais vai estar pensando é quando ele vai brincar com os amigos, sendo que ele já vai ser um homem. Verdade. Entendeu? Perfeito. Entendi. Eu sinto... Eu vou falar de uma pessoa aqui. Vão me matar. Não, mas, porra, você... O Micael Galvão. Sim. Eu acho que, assim, eu admiro muito o Mel, que admiro o trabalho que ele fez. O Mika, pra mim, é excepcional. Pra mim, o Mika é o número 1 no jiu-jitsu, pra mim. Assim. É mesmo? Eu acho ele incrível. Mas eu acho que o Mika não teve infância. O Mika, ele é um cara muito disciplinado e eu acho que o pai dele fez ele assim. E o pior de tudo, que é pai e coach. Sim. Então é difícil o feeling saber quando tem que ser pai e quando tem que ser coach. Eu imagino que deve ser muito difícil pro Melk. Imagino também. Mas o Micael ganhou o Mundial na faixa preta e eu fiquei sabendo que ele tava brincando no parquinho com as crianças. Depois de ter ganhado o Mundial na faixa preta. Então ele não tava preocupado que ele tinha ganhado o Mundial na faixa preta. Verdade. Ele tava lá brincando com as crianças. E, assim, foi muito, muito bom pra esse menino tudo o que aconteceu, né? Ele é um fenômeno, tem tudo. Novíssimo, ganha dinheiro pra caramba, patrocínio absurdo. Tá colhendo ótimos frutos de tudo que ele e o pai dele construiu. Mas acho que tinha que ter tido um pouco mais de infância, assim, sabe? Não pode perder a mão. Mas eu entendo que pro Mel, que pai e professor, deve ser muito difícil. Muito. Então, por isso que eu falo que o pai não pode, sim, achar que é o coach do filho. Entendeu? Tem que botar um profissional ali pra ser... Ele tem que estar monitorando, mas tem que ter um profissional ali de fora, né? Fora do sentimento, com o racional, dando a opinião. E nem toda criança é o Mika. Nem toda criança é o Mika. Pode ser que uma criança dessas não vá suportar o processo. O Mika, Exato. pelo menos a gente olhando de fora, parece que ele mesmo hoje, não sendo mais criança, continua se divertindo. Eu não sei se todas as crianças vão se divertir assim por muito tempo. Você ia falar alguma coisa? Eu sinto que o Mika ama competir, a coisa que ele mais ama na vida dele, mas eu ainda vejo o Mika como criança. É mesmo? Ele é uma criança pra mim. A gente conversa às vezes, eu falo, quero ser uma criança. Que maneiro. Eu falo, cara, como assim ser campeão mundial? Tipo, como assim ser faixa preta, cara? É de inocência, brilho de criança, assim. Eu olho pra ele e falo, não sei quando você vai ser homem. Tipo, homem mesmo, que eu vou conseguir te ver como um cara. Sim. Porque responsabilidade ele já tem. Sim. Carreira ele já tem, sim. Mas de uma inocência, assim, absurda. Pureza mesmo. Pureza, nossa, uma pureza. Sim. Eu me sinto, assim, uma velha perto dele, cara. Eu me sinto mãe, eu sou sua mãe. O Paulo Filho era um atleta das antigas de jiu-jitsu e judô que trocou uma ideia comigo sobre isso. Ele, desde muito pequeno, 8 anos de idade, faz judô e jiu-jitsu. Quase foi da seleção brasileira de judô, um cara ponta. Competia no mesmo final de semana judô e jiu-jitsu. Ele falou que com 20 anos ele não aguentava mais. Aí o Vale Tudo deu uma refrescada na cabeça dele e tal, mas chegou uma hora que falou, chega, cara, não quero, sabe? E quando você falou que era muito pesado e agora toma o seu vinhozinho todo dia, eu falei, cara, isso é comum a todos, não adianta. A mesma coisa, naquele ritmo frenético. Aos 22 eu explodi, assim. É mesmo? Explodi. Nossa. De repensar, falar, caraca, eu tô de saco cheio. Não, ano passado eu tirei a faixa pra me aposentar, porque eu não aguentava mais. Caraca. Aí o Isaac falou, não, põe a faixa. Eu comecei a chorar. Tipo, cara, que merda, quero parar. Não aguentava mais. Aí, depois desse Mundial do ano passado, eu desandei. Comecei a tomar vinho. Eita. Comecei a desandar, fazer várias coisas. E aí eu comecei a achar um equilíbrio, né? Sim, sim. Eu dei uma desandada legal, mas eu comecei a achar o equilíbrio. E aí, esse ano, eu quebrei por conta de tudo que eu vivi esses 3 anos. Fora as faixas coloridas. 3 anos só de faixa preta. Fora as faixas coloridas. E em 3 anos, eu ganhei
3 pan-americanos, 3 europeus, 2 mundiais, fiz mais uma final de mundial esse ano, 2 cinturões lá de Abu Dhabi, 14 ou 16 Grand Slams, fora as lutas casadas. Então, assim, foram muita coisa em 3 anos, tirando a viagem, o preparo, a dieta, porque eu sempre tenho que perder peso. E perder o peso te desgasta muito, 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 muito. Sim. É um estresse a mais que você não precisava, entendeu? E aí o corpo não reage como você está esperando. Direto acontece isso comigo. O corpo não reage do jeito que você está esperando. Aí você tem que relaxar, porque se você não relaxa, você ganha peso. Porque, caraca, Sim. Aí tem o período do mês, tem tudo, é muito pesado. Complicado. Aí eu comecei a achar um equilíbrio melhor pra mim, eu comecei a conseguir viver melhor, assim. E comecei também a levar as coisas mais leves. Então, perdi, não é o fim do mundo. Não. Tá tudo certo. E tem gente que olha de fora e, sei lá, pensa que eu vou ficar mal. Ou, cara, perdendo ou ganhando, eu vou ir comer, que é só o que me interessa depois que acaba a luta, eu vou ir comer. Eu não vou nem falar disso, eu não gosto nem de falar. Eu vou viver minha vida, no outro dia eu vou pra academia e vou repensar o que eu precisava ter feito, o que eu preciso melhorar. E tá tudo certo. Como que é o doping no jiu-jitsu feminino? Existe? Tá presente? É só pra campeã, pro feminino e masculino. Eu fiz 2 em 6 meses. Porque eu ganhei 2 seguidos em 6 meses. Ainda teve isso, eu ganhei 2 mundiais em 6 meses. Foi muito difícil. Por conta da pandemia, o outro foi em dezembro. E aí depois o outro já foi na metade do ano. Aí foi foda. Entendi. Você teve que fazer 2 dopings? Eu fiz 2 em 6 meses. Mas eu digo assim, não como é feito, mas tá presente? Muita gente usa... Eu tenho certeza que muita gente usa. Eu não sou contra. Inclusive, eu não tenho vontade de tomar essas coisas pesadas. Mas eu gostaria de tomar algumas coisas que me ajudassem a aguentar mais treino. Mas sem essas coisas invasivas, como aplicar. Eu não sou contra, mas eu não quero pra mim, até porque eu sou muito feminina. Entendi. Entendeu? Eu acho que se muda alguma coisa na minha voz, eu morro. Eu sou muito feminina. Mas eu também sou contra o fato deles só fazerem na campeã. Quem garante que o resto inteiro... Quem garante que todo mundo que você lutou não tava e eu ainda acho que muita gente que eles faz o negócio muito bem e não é pego, viu? Sim. Nossa, eu olho assim e falo, até não é porque possível. O doping na IBJJF é só urina, não é? É só urina. Não é sangue. Fizeram o ciclo certinho. Ano passado eu tava com o ombro machucado, eu queria tomar injeção de corticoide pra aguentar a dor. Eu mandei mensagem, preenchi formulário, eu não podia tomar a injeção que eu tinha que tomar. Tive que segurar com dor. Aí fiquei pensando, esse pessoal ciclando, fazendo certinho, sai ileso, eu não posso tomar uma injeção de corticoide, porque senão eu sou pega no doping. Sim, é verdade. Muito, muito ruim isso, e tinha que testar todo mundo, não tem como. Um cai, aí passa pro segundo, quem me garante que o segundo não tava? Claro que tá. Mas também não sou contra, mas só acho que tinha que ser uma coisa mais organizada, entendeu? E também acho que a pessoa não precisa tomar pra ser campeão, entendeu? Isso é uma falsa ilusão que a galera cria. Concordo. Uma falsa ilusão, tipo, nossa, eu vou tomar bomba, eu vou ficar... Cara, não vai, Senão todo mundo era campeão. Pô. Exato, tá o que mais tinha era campeão. Exatamente. A pessoa se ilude, sei lá, não sei se... Eu acho também que é muito efeito placebo, sabe? Eu acho que a bomba deve mudar alguma coisa no corpo. Aí você olha lá a sua estética no... faz a diferença. Entendeu? Assim, ó. Talvez de recuperação, porque eu já conversei com médicos e a recuperação é muito boa. Isso. Por isso que eu te falei, pra treinar mais, entendeu? Exato, mas é isso. Mas eu acho também que mexe muito com a cabeça das pessoas. Mexe. Tem gente que... Eu conheço pessoas que tomam e quando fica uma semana sem tomar, acha que perdeu força. Tem noção disso? Fala, cara, como assim? Você perdeu sua força porque você tá uma semana sem se aplicar? O suco vicia. Tá louco. Vicia, claro. O cara fica na neurose. Ainda mais dependendo da quantidade de hormônio que ele usa, bicho. Começou a cair, o bichinho já Começou a parar de fazer força. Nossa, eu tô fraco. O cara tá um monstro. Então, eu fiquei olhando assim pra pessoa. Falei, não, tá louco? Você acha o Micael Galvão o número 1 do jiu-jitsu hoje? Eu acho ele, assim, pra mim... Se fosse escolher um favorito, eu escolheria o Mika. Mesmo o Nicolas, no momento que vive, eu não tô comparando os dois num confronto. Não, nem tem como. Nem tem como. Mas o que cada um oferece nas lutas que fazem, o Mika ainda é... Eu acho o Nicolas, pra mim, ele é completo em tudo, né? Ele é um lutador que se expõe bem, fala bem...
luta, técnico absurdo, por cima, por baixo, em pé. Mas o Mika, ele é meu favorito em questão de estilo de luta. Ele é muito perigoso, rápido. Rápido. Entendeu? Imprevisível, né? Exato. Eu não sei se ele vai puxar ou o que ele Ninguém vai sabe. fazer. Ninguém Entendeu? sabe. O Nicolas, pra mim, ele é uma dança. Sabe? Sim. Você assistir ele lutar é uma dança. É bonito de ver, ele toma o tempo dele, ele vai indo. Você sabe que vai ser tudo bonito. Agora, o Mika não. Ele entra pra lutar, eu já fico assim, eu não vou tirar o olho, porque... Ele pode pegar ali. Exato, entendeu? Eu sinto muito, muito isso dele. Por isso que, pra mim, é meu favorito, assim, de querer assistir. Tá, e entre as mulheres, não pode falar você mesma. Quem são suas favoritas? Não, eu nem falaria eu mesma, porque, assim, acho que é uma coisa muito, muito pessoal, né? Sim. Você mesmo é o mínimo que você precisa pensar sobre você, né? Sim. Mas a Luísa, pra mim, ela é, assim, pra a high level da parada. Não pode comparar ela e a Peçanha, né? Como a gente tá fazendo comigo, são duas coisas totalmente diferentes. Mas eu posso comparar ela com a Bia Mesquita. Eu prefiro a Luísa. Por quê? Eu acho a Luísa... A Bia, ela faz o arroz com feijão muito bem feito. E muito forte, né? Muito forte. Fechou a guarda, é impressionante. Ela, por cima, também pressão... A Luísa, não. Eu acho mais bonito de ver ela lutando. Eu acho que mais solta. É um jiu-jitsu que eu gosto mais de ver, assim, na minha opinião. Sim. Mas a Bia também é sinistra. Mas eu gosto mais da Luísa. A Peçanha não tem nem o que falar, né? Ela é uma atleta que acho que não precisa nem palavras para ela. Mas eu gostaria de ver a Peçanha um pouco diferente. Como assim? Eu acho que ela já consolidou a carreira dela. Ela podia ser mais solta, assim. Soltar ela com o aquele jogo. tamanhozão, assim. Nossa, acho que seria lindo. Sabe? Mais toreadas, abrindo leque, Sim. cruzando o joelho. Sei lá, eu fico imaginando ela pelo talento que eu sei que ela tem, né? Mas a minha favorita é a Luísa. Acho que a Fion também é muito lindo de ver lutando. A Fion é braba, vai pra cima, tá nem aí. É uma menina que eu olho e eu penso, essa menina não tem estratégia nenhuma. Ela vai pra cima. Vai pra luta mesmo. Cara, tem coisa que se eu fizer do jeito que ela faz, não vai dar certo. Só dá certo porque ela faz. Pô, fantástico. Ela vai nas posições... Às vezes ela pega no costas e fala, não, isso tá errado, não é possível. Ela pega e finaliza e fala, caraca, não é possível. Se eu fizer, não vai dar certo. É muito típico dela, assim, muito ousada, sabe? Sim. Então, essas duas aí... Eu gosto muito do estilo das mais leves, né? Sim. São as meninas que eu gosto muito de ver. E a Peçanha não tem muito o que falar, meu Deus do céu. Do médio ali... Deixa eu ver pra eu não esquecer. Do médio tem uma menina que treina comigo. Ela nem tá lutando de médio, acho que ela tá lutando de meio pesado. Mas é a Ingrid. Ela ganhou até o Grand Slam, fechou com a Isa, que também é da minha equipe. Essa semana, ontem, na verdade. E eu gosto muito do estilo de jogo dela também, assim. Ela é uma pessoa que precisa de mais tempo pra desenvolver. Mas é uma pessoa que, se tiver por cima, por baixo, ela vai desenvolver bem. Ela é pesada, mas tem um jogo fluido, sabe? De leve. Também gosto muito, porque como eu treino com ela, eu sei o quão bem ela treina comigo, entendeu? E eu gosto muito do estilo, assim. Principalmente quando a menina é pesada e tem um jogo mais pro leve, assim. Gosto muito. Tem aquela Elizabeth Clay também, que é muito legal de ver ela lutando. Ela é melhor no sem kimono. Pra mim, no sem kimono, ela é excepcional. Acho que ela só perde pra uma menina que foi muito mais pesada que ela. E mesmo assim, ela desbancou aquela... qual é o nome dela? M Campos, que ganhou a DCC na categoria de cima. Sim. Ela finalizou essa menina recentemente, coisa mais linda, assim. E ela deve ter 68 quilos. Deixa eu te perguntar, então, você falou em sem kimono. Qual é o nome daquela menina nova que tá lutando sem kimono, que é faixa azul? Ah, verdade. Ela treina lá com o Nicolas. Ela é muito sinistra. Boa, né, cara? Quando eu fui lá, eu treinei 2 semanas com o John e com o Nicolas. Ah, você foi lá nos Estados Unidos, treinou com eles? Fiquei 2 semanas com o Nicolas. A gente é brotherzaço. E aí eu fiquei lá, ela não tava lá. Mas pelo que eu vi, ela é prodígio, né? Bizarro. Vai ser uma promessa. Aí finalizou 2 faixas pretas recentemente. Sim. Sinistra. E o biotipo dela é muito bom. Por quê? Grande, longa, entendeu? É muito bom pro jiu-jitsu. Jiu-jitsu pra você vê quem é bom jogando por baixo ou jogando por cima, ou não tem essa? Eu vejo como se mexe. Se a pessoa caminha muito de joelho, eu já... já não curto muito, não.
Interessante, cara. Vejo como ela se mexe. Por isso que eu tô te falando que a Peçanha é uma atleta excepcional, mas eu gostaria de ver ela se mexendo mais, assim, Sim, sabe? Porque sim. eu sei que ela consegue, que ela tem potencial. E a Luísa, eu acho bonito porque ela se mexe assim. O Felipe Andrew, já viu o Felipe Andrew se movendo por cima? É, bizarro. Solto. Solto. Parece que nem tem pegada feita. Solto. O Nicolas não tem nem o que falar. Quando ele tá por cima, flow na certa. Sim. É mais como, como são os movimentos, entendeu? Assim, Sim. eu não olho assim se a pessoa é campeã, sabe? Eu olho realmente como que ela luta. Porque tem muitas pessoas que eu acho melhores e não ganham porque não tem estratégia. Perfeito. Porque não é o combo, aquele combo que eu te falei, entendeu? Sim, Mas sim. falando de jiu-jitsu, de técnica mesmo, é totalmente diferente, né? Leandro Lo era brabo ou era técnico? Quando ele era mais leve, ele era mais técnico. Depois ele ficou muito brabo. Perfeito. Entendeu? Sim, e aí concordo. fez aquela junção de quando ele era mais leve. Mas eu acho que ele era o brabo mais perigoso dos brabos. Ele era, né? Porque o cara tava... E quando ele fazia cara de cansado, era que vinha o golpe, viu? Exatamente. Você acredita que quando ele morreu, faltava alguns dias, a gente ia viajar junto? Não sabia. A gente ia lutar o GP da IBGF e nossas passagens elas estavam juntas. Eu nunca tinha tido contato com ele. Assim, já tinha visto em campeonato e tal, mas eu nunca falei com o Leandro. E ia ser a primeira vez. Caramba, cara. Aí ele vai e me vai embora. Na semana seguinte, que vocês iam viajar, alguma coisa assim? Faltava alguns dias, uns 4 dias, assim. E o malandro tava fazendo noitada. Ele? Muito doido, né? Pelo que eu sei, ele não ligava muito, não. Mas assim, ele nunca faltava o treino dele, que era prioridade. Não, então, por isso que eu tô falando, o Leandro Lo era o mais brabo dos brabos, porque ele gostava do combozinho, fazia noitada. Não era um cara de... Eu lembro que o Ítalo Vilado falou, cara, o único cara que não segue a preparação e faz acontecer no campeonato é o Leandro Lo. Porque ele era mais sparring do que qualquer outra coisa. É porque ele treinava como ele lutava. Exato, era igual. Exato. Era igual. E ele era muito técnico quando ele era mais leve. Então, assim, acho que ele fez a junção e ele encaixou num jogo, assim, pra ele que funcionava bem. Pode ver, o Leandro era a mesma coisa em todas as lutas. E dificílimo de matar o jogo, entendeu? Sim. Eu lembro que o Isaac, antes dele morrer, o Isaac fez a final do Mundial com ele. Mas antes disso, o Isaac tinha feito a final do GP com ele também. Tava 0-0, o Isaac tava ganhando, porque o Isaac tava atacando mais. Cara, faltava, sei lá, 20 segundos. Ele deu um jeito. E assim, todo mundo sabia. Eu tava lá assim, ó. Eu sabia que ele ia fazer aquilo. O que ele fez? Subiu na perna do nada. Deu uma baiana. Todo errado. O Isaac deu uma guilhotina nele ainda, mas não pegou, não dava. E ele levou. E ele levou. Faltava 20 segundos. Mas parecia que quanto mais o tempo ia acabando, mais todo mundo ficava apreensivo de que ele ia fazer alguma coisa, entendeu? Entendi. Era típico dele. Porra, cara, que perda, né, bicho? Que perda. Lá em São Paulo deve ser um movimento absurdo lá nas academias. Um movimento pra absurdo. Galera querer que o bandido safado, canalha, psicopata pague. Cara, na minha opinião, se esse cara ficar vagando por aí, ele vai ser morto. Vão matar ele, com certeza. Porque lá tem... Lá? Não tem a menor chance dele estar andando na rua e ninguém apedrejar ele. Mas o cara é perigoso também, né? Mas tô te falando. Jiu-jiteiro é mais louco ainda. Não. Jiu-jiteiro é louco. Tô falando pra você, se soltar ele lá em São Paulo, ele ficar livre, eu tenho certeza que vai dar ruim. Entendi. Tomara que não fique livre, então. Então. Para que ele não faça mal a mais ninguém. Porque um cara desse é perigoso. Não, ele ainda, depois de matar o Leandro, ele foi pra outra balada, saiu com a garota de programa. Foi. Passou a noite no hotel com ela. Depois de 24 horas se entregou. É um cara perigosíssimo. Ele se entregou? Não se entregou, não. Acho que se entregou, sim. Sim. É um cara que não deve estar em sociedade. Esquece. Não deve. Só daqui a 30 anos a gente podia ver a cara dele de novo na rua. Porque... Mas, como aqui nada é muito sério... Ele ainda é policial, né? Tem certos privilégios. Infelizmente. Não, ele era faixa roxa, ele disse como ele me mata a lenda. Mas é por isso mesmo, sabia quem como era. Como que ele me mata a lenda? Ele não tinha medo do perigo, não é possível. Mas o cara era um psicopata. Sabe aquele cara que quer ser brabo, mas não tem condições de ser brabo? Aí ele faz da arma a extensão dele e faz a besteira que faz. E falaram que nessa noite aí o Leandro derrubou ele e falou pra ele que não queria confusão ainda. Esse é o problema. Porra, eu tive aqui com um cara que ensina
o FBI, a defesa pessoal, Krav Maga e tudo mais. Ele falou, meu irmão, uma vez iniciado o combate, imobilize o cara e tire ele de combate. Ou nem inicie. Iniciou, deu espaço, meu irmão, vai morrer. Entendeu? Infelizmente, o prognóstico seguiu o que diz a cartilha. Infelizmente. Mas você vê, o cara não queria agredir, o Leandro não queria agredir. Foi isso mesmo que eu ouvi também. Ele montou e falou. Sim. Montou e aí falou que não queria briga. Sim. E era até uma exceção dele, né? Porque normalmente diziam que ele brigava mesmo. Mas logo nesse dia, aconteceu essa fatalidade. Uma droga. Mais alguém na sua família treina jiu-jitsu ou só você? Eu nem falo com a minha família, sabia? Não sabia. Curioso. Mas sua mãe, seu pai? Eu só falo com a minha mãe e com o meu pai. O resto eu não falo, porque eu gosto de sempre estar com pessoas que elas vão agregar na minha vida e que possivelmente elas sabem mais que eu para eu aprender mais com elas. Perfeito. E a minha família, ela era uma família muito ignorante. E era tão ignorante a ponto de não se render a admitir que não sabe e querer aprender. E aí eu não quis mais falar com ninguém. E aí cortou relações. Cortei relação. Aí, tipo, algumas pessoas foram morrendo, eu nunca fui no enterro. Tipo, a mãe da minha mãe morreu. Porra, sua avó? É. Caralho. Eu gostava dela, mas não... Tipo, depois que eu decido que eu não é a coisa certa, eu não é a coisa certa, entendeu? Quantos anos ela tinha? Ela era jovem, ela tinha uns 58. Uau, sua avó morreu com 58 anos? 58. Mas minha bisavó morreu recentemente também, mãe da minha mãe. Caramba. Mas eu nunca fui no enterro de ninguém. Eu só fui no enterro do meu avô, porque o meu avô, ele era a pessoa que eu mais amava, assim. Mas o meu avô, ele tinha muito problema com droga, ele batia na minha avó, e aí eu comecei a me revoltar contra ele, assim. Ele era aqui do Rio das Pedras também? Não, ele lá era lá de São Gonçalo. Ah, São Gonçalo. Aí foi a única pessoa da minha família que eu fui no enterro. Tá bom. E tia, não falo ninguém, não conheço ninguém. Não. Ah, nem conhece? Conheço de quando eu era criança, né? Mas quando eu comecei jiu-jitsu com 13, aí eu me afastei de todo mundo. Também porque eles criticavam muito o jiu-jitsu. Ah, entendi. Falavam muita bobeira do Por jiu-jitsu. ignorância. Por ignorância. Sim. Não, eles nem sabiam que existia outro país, sei lá. Todo mundo vivia em Nárnia, assim. E eu me revoltei. Eu falei, não quero estar perto dessas pessoas, preciso esquecê-las. E Entendi. aí, nunca mais. Aí minha mãe só falava, fulano morreu e tal. Aí eu, você tá bem? Tipo, não conseguia sentir nada. Entendi. E aí foi acontecendo, nunca mais falei com ele. Sei que ainda moram algumas pessoas lá, onde eu já morei, né, com meus pais. Mas só falo com a minha mãe e com meu pai. É a minha única família. Entendi. São os dois. O que eu posso esperar da Ana Rodrigues a partir de agora? Se ela pudesse escolher um nome para lutar assim que ela voltasse, quem seria? Cara, pior que eu já lutei com todo mundo. Não tem uma pessoa específica, tipo, do meu peso. Nem que esteja no momento bom, que pra você seria bom se testar. Não, e tem outra coisa. Ninguém nunca quer me casar com ninguém do meu peso. É impressionante. Só quer me casar com menina acima do meu peso. E eu já lutei com muita menina acima do meu peso também. Por isso que eu tô te falando que não tem quase ninguém. Até respondi recentemente essa pergunta no meu Instagram, porque assim, quando eu cheguei na faixa preta, eu tinha muitos nomes que eu queria lutar. E eu já fui todos. Entendi. Já ganhei, já perdi, já treinei, já fiz tudo. Acho que a minha vontade agora quando eu voltar a lutar, é voltar a me sentir bem de como eu estava me sentindo antes de eu ter esse problema que eu tive em abril. Entendi. Porque desde abril eu não me sinto bem, mas eu tinha compromissos, né? Eu tinha obrigações a cumprir e eu fui levando. Então, o meu primeiro passo é voltar a me sentir bem, voltar a me sentir segura com a minha lesão. Eu fiz o teste cardiológico, né? A gente descobriu. Aprender a controlar isso também. E aí sim eu vou estar pronta para qualquer situação, assim. E não tô mais focada nas pessoas, porque essa lista ela meio que já morreu. Entendi. Tô focada agora, talvez, em melhorar ali o meu no-gi e criar uma possível vontade de lutar uma DCC. Muito bom. Crescer nessa área, fazer mais super lutas, que ano que vem eu não quero mais lutar tantos campeonatos. Quero selecionar o campeonato que eu quero fazer, provavelmente da IBJJF só o Mundial. No máximo um Pan-Americano, só se eu tiver, tipo, querendo pegar uma experiência ali pré-mundial.
mas fazer mais super lutas, entendeu? Irado. Focar mais nisso, que é onde está o dinheiro também, que é o que me interessa. Título de BJJF eu já tenho tudo. E também dar mais, se envolver mais com essas relações sobre as mulheres aí. Mês que vem eu vou para Curitiba dar um seminário beneficente para as mulheres, um trabalho que a Nica está fazendo incrível, que é uma mulher no jiu-jitsu faixa preta que faz um trabalho incrível com as mulheres. Aprender muito com ela, que eu acho que eu tenho muito o que aprender com ela. Aprender mais com a Kira também. Quero fazer um curso de defesa pessoal com a Kira. Eu já dei aula de defesa pessoal, mas é igual quando você começa a falar inglês, mas você sabe falar, mas não é corretamente aquilo que você espera. Sim. E aí eu quero me aperfeiçoar com a Kira. A gente falou até hoje também sobre isso. Quero fazer o curso com ela. E poder apoiar mais redes relacionadas às mulheres. Legal. Quero conhecer mais pessoas também. Eu acho que eu não tenho esse negócio de bandeira. Anteontem eu fui treinar na Gracie Barra, eu ponho o kimono da Gracie Barra, eu tô nem aí. Eu acho que quando você se limita a uma bandeira, você não aprende muito. Eu teria perdido muitas experiências na minha vida se eu me limitasse à minha bandeira. Então, assim, eu sou uma faixa preta livre. Eu vou em todos os lugares, eu visto todas as bandeiras. Eu vou na equipe de fulano, eu compro até a Restguard, fico usando. Então, às vezes eu vou treinar lá na minha academia, eu tô de Fight Sports. Aí todo mundo fica, como assim, você tá de Fight Sports? Eu falei, eu comprei quando eu fui em Miami. Eu compro, eu faço questão, entendeu? Porque quando alguém for na minha academia, eu quero que essa pessoa faça o mesmo. Muito bom. Entendeu? E eu não me limito a isso. Então, conhecer mais pessoas, aprender com mais pessoas. Agora, sempre quando eu vim no Rio, eu vou ir nessa Gracie Barra que eu fui, vou na Kira, falei com ela também. E sem esse negócio de bandeira, sabe? Bandeira, ela só vai estar lá no meu kimono para lutar o campeonato, para representar meu time naquela hora. Irado. Fora do campeonato, eu sou faixa preta do mundo. Quero aprender com todo mundo. Ontem conheci um professor na Gracie Barra muito legal. Ele tem 58 anos. Adorei treinar com ele. Foi divertidíssimo. Caramba. Entendeu? E eu nem conhecia esse cara, entendeu? Achei ele demais. Achei ele ótimo em jiu-jitsu. Tava falando com ele, perguntando a posição pra ele e ele... Então, eu quero sugar o máximo que eu puder das pessoas. E sem rótulos, né? Porque não é porque você não é campeão mundial que você não tem nada para ensinar, imagina. Perfeito. Para eu me tornar campeã mundial, eu aprendi com alguém que não foi campeão mundial. Muito bom. Então, não faz sentido você só escutar quem tem medalha de ouro no peito, né? Muito bom, Ana. Muito bom. Você falou aí em Nogi. Duvido que cedo ou tarde o Vitor não vai querer casar uma luta sua com uma... Imagina você no UFC Invitational lutando contra a Mackenzie. Ele já tentou me casar nesse evento do UFC. Irado. Sendo que eu não poderia ir porque eu tava já... Ele sabia que eu tava doente, mas ele não sabia a gravidade da situação, né? Eu falei pra ele, preciso voltar e fazer o exame. Aí, quando eu fiz, ele falou, não, realmente, se recupera, quando você voltar, a gente vai resolver isso pra você. Pô, irado, Invitation não é maneiro, passa no Fight Pass. Ele queria. Audiência absurda. Ele queria isso daí. Não, absurdo. Ele falou, você precisa entrar nesse evento rápido. Sim. Não me interessa o que você vai fazer, vai treinar no Gui, vai comer tatame, vai aprender os negócios e vai entrar nesse evento. Irado. Show de bola. Quer deixar algum recado, Ana, para as pessoas, seus patrocinadores, qualquer coisa que você queira falar? Não, acho que eu falei bastante. Acho que dá tudo. Todo mundo que vê esse vídeo vai conseguir me entender muito bem. Óbvio que tem aquelas pessoas que nunca estão... Nada tá bom para elas. Vai tacar pedra de qualquer jeito. Se você der fruta, vai tacar pedra para arrancar fruta. Se você não der, vai te dar uma machadada para te derrubar. Então, assim, não tem como agradar todo mundo. Mas essa sou eu. Então, se as pessoas gostarem ou não gostarem, elas vão ter essa opinião diante do que eu sou. Eu não mudo por ninguém. O máximo que eu posso fazer é melhorar pelas pessoas que eu amo. Muito né? bom. E, de resto, eu estou muito feliz com tudo que vem acontecendo. Tudo que acontece de ruim é muito importante para a nossa vida também, para converter em coisas boas. Eu não acredito que a linha do sucesso ela é linear, né? Sempre altos e baixos. Você precisa passar por muita coisa na vida para ter mais sucesso. E sucesso é individual de cada um. Se alguém olha para mim hoje, a pessoa vai falar, não, ela teve sucesso, mas não é o bastante para mim, eu preciso de mais. Então, por isso que às vezes muitas coisas acontecem, né? Porque quanto mais sucesso, mais coisas para superar você precisa passar. Isso aí. Adorei te conhecer. Adorei te conhecer também. Desejo muito sucesso para você. O que precisar, o ConnectCast está aí. Espero que volte. Depois que voltar ao circuito, volta aí. Vou voltar depois que eu fizer minha próxima competição. Fechado. Vai ser ótimo te receber. Obrigada. Ana Rodrigues, bicampeã mundial de jiu-jitsu, retornando ao cenário, mas hoje aqui no ConnectCast.